Muito boa tarde. Hoje sentamos à mesa os 4 candidatos à Câmara Municipal de Monforte, que passo a apresentar. Cristóvão Crespo é candidato pelo PSD, é inspetor tributário, tem 58 anos e é deputado do PSD na Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Porto Alegre desde 2009. Pedro Ferreira de Carvalho é candidato do CDS-MPT-PPM, tem 34 anos, é empresário, membro da Comissão Política Distrital de Lisboa, do CDS-PP, e nunca desempenhou nenhuma função autárquica. Miguel Rasquinho, candidato do PS, é enfermeiro, tem 50 anos, foi presidente da Câmara Municipal de Monforte entre 2009 e 2013, é também presidente do IPDJ de Porto Alegre. E Gonçalo Lagem, candidato da CDU, tem 36 anos, é membro da Comissão Conselhia de Monforte, do PCP, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Monforte entre 2005 e 2009, vereador da Câmara Municipal de Monforte entre 2009 e 2013 e está a cumprir atualmente o primeiro mandato como presidente da Câmara Municipal de Monforte, é também funcionário público. Feitas as apresentações, passamos para a primeira ronda de questões e editou o sorteio que fosse o candidato do PSD, Cristóvão Crespo, inaugurar este debate. Cristóvão Crespo, antes de mais, muito boa tarde, obrigada por ter comparecido. A minha questão é, candidata-se pelo PSD, como já foi referido, é deputado desde 2009. O que é que o motiva nesta candidatura e porquê Monforte? Obrigado, Carlos. Muito bom dia ou boa tarde. Portanto, estamos na transição do bom dia para a boa tarde. À Carla e aos restantes membros vamos fazer o debate. Uma primeira palavra para saudar a Rádio Porto Alegre por fazer este debate, portanto, para permitir às pessoas do Conselho de Monforte, em particular a essas com particular interesse para elas, este nosso debate em relação àquilo que cada um dos partidos e dos candidatos apresenta para o Conselho. Portanto, aquilo que me apraz dizer numa primeira abordagem à questão que me é colocada, portanto, que o PSD e eu em particular sentimos a necessidade de colocar uma experiência adquirida ao longo quer da vida privada, digamos assim, quer da vida privada no sentido da atividade que tenho exercido, quer na vida pública, em relação aos cargos públicos que executei, portanto, colocar essa experiência e equipas que pudessem alterar um pouco aquilo que é o estado atual do Conselho. Portanto, quando nós até escolhemos aquilo que era a nossa matriz, inclinámos para uma situação de mudar o Conselho, digamos, a palavra mudar. Mas nós consideramos que mais importante que mudar é ter mais ambição. Portanto, mais ambição pela nossa terra, que eu penso que é aquilo que tem faltado a quem tem dirigido ao longo dos últimos anos os destinos do Conselho. Portanto, aquilo que vamos dizendo ao longo deste debate, portanto, nunca será uma questão de colocar em causa as pessoas, portanto, é tão só uma análise que se faz em relação às políticas que têm vindo a ser seguidas. Portanto, em relação ao meu caso concreto, portanto, eu penso que, e normalmente não é muito bom nós falarmos em causa própria, mas eu penso que aquilo que foi a experiência adquirida me capacita exatamente para isso, para poder fazer um bom trabalho, porque tenho trabalhado, as funções que tenho exercido têm tido muito a ver com o distrito e com cada um dos concelhos. Fui trabalhador do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, que tinha uma abrangência distrital, portanto, sendo distrital, conhecia bem Monforte, conhecia agentes de Monforte, os bancários de Monforte. Sendo governador civil, aconteceu o mesmo, e como deputado, portanto, já fui sufragado 3 vezes pelas agentes de Monforte, portanto, nessas mesmas eleições. Portanto, aquilo que levou exatamente a esta candidatura, e foi muito uma atitude pessoal, mais do que uma atitude partidária, mais do que uma atitude de necessidade do partido ou de um grupo de pessoas, foi muito uma atitude pessoal, portanto, e foi essencialmente esse sentir, porque também, ao fim e ao cabo, Monforte recorda em mim as reminiscências da minha meninice, da minha juventude. Portanto, eu nasci na freguesia da Urra, que vai até mesmo quase dentro do Assumar. Portanto, é um território com gentes e com realidades muito semelhantes. Portanto, quando eu era menino, andava com os meus pais na Cortiça, na Ceifa. Portanto, é exatamente aquele concelho, para além de Porto Alegre, que não renego, portanto, nasci no concelho de Porto Alegre, mas
para mim, Monforte é uma continuidade de gentes e pessoas, portanto, e foi isso que me levou a candidatar ao Conselho de Monforte. Pedro Ferreira de Carvalho candidata-se pelo CDS, MPT, PPM. Com que bandeiras eleitorais entra nesta corrida? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. As nossas bandeiras eleitorais são as pessoas e a democracia cristã. São as linhas orientadoras desta candidatura. O trabalho que tem sido desempenhado neste último mandato tem sido um trabalho positivo, uma tentativa de equilibrar as contas do Conselho, de saldar dívidas herdadas. No entanto, tem sido um mandato também insuficiente quando se olha para a comunidade monfortense, que a maior parte abandonou a vila de Monforte. Todos perderam o orgulho. Não consigo falar com uma pessoa que diga hoje em dia que tem orgulho em ser monfortense, coisa que não existia há 30 anos. Há 30 anos falava-se de Monforte com muito orgulho. E, portanto, é isso que eu quero recuperar. Pessoas, prioridade máxima. Miguel Rasquinho é o candidato do PS, já foi presidente da Câmara Municipal de Monforte, há 4 anos perdeu a Câmara para a CDU, volta a candidatar-se. Com que convicção? Bom dia, Carla. Bom dia também aqui aos meus colegas, que é mesmo assim, de candidatura à Câmara de Monforte. Acima de tudo, um bom dia muito particular, em especial para as pessoas do Concelho de Monforte que nos estão a ouvir. Primeiro de tudo, como diz o Cristóvão Crespo muito bem, sublinho e assino por baixo, não é uma candidatura contra ninguém. Nós trabalhamos por aqueles em que acreditamos, trabalhamos pelas pessoas do Concelho de Monforte e trabalhamos pelo nosso Concelho. E são essas as propostas que temos para fazer para as pessoas, para o Concelho, para desenvolver aquele nosso Concelho e, acima de tudo, para fazer bem melhor do que aquilo que tem sido feito nestes últimos anos. Temos as propostas certas, pensamos nós, e, acima de tudo, temos um trabalho que foi interrompido a meio. Um trabalho que começou em 2009, um trabalho que foi hercúleo, foi difícil, uma recuperação do município, uma recuperação da organização, não só financeira, mas também do próprio município, da própria Câmara, o lançamento de sementes durante esse mandato, apesar da obra que foi feita, também o lançamento de sementes, mas acima de tudo uma preocupação com o futuro. Nós estamos aqui para falar do passado. O passado é passado, está feito, pode ser discutido, mas já não o podemos alterar. Aquilo que queremos é fazer mais e fazer muito melhor pelo Concelho de Monforte. Aliás, como nós dizemos na candidatura, dar mais futuro àquele Concelho. E para isso é que nos propomos à Câmara de Monforte, e não só, à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia. Aliás, o nosso programa é um programa integrado, não só do candidato à Câmara, mas é um programa onde todos se comprometem com aqueles compromissos que ali apresentamos no nosso manifesto eleitoral. Não só o candidato à Câmara, mas o candidato também à Assembleia Municipal e os 4 candidatos às Juntas de Freguesia, todos eles se comprometem por um programa único, com propostas a serem defendidas por todos, únicas para todo o Concelho. E, portanto, é por isso que aqui nos apresentamos, naturais e residentes do Concelho de Monforte, pessoas que gostam daquela terra, daquele Concelho, daquela área e que queremos fazer muito mais e muito melhor pela nossa terra. Gonçalo Lagem recandidata-se pela CDU a um segundo mandato, mas já está na Câmara Municipal de Monforte há 12 anos. Quer garantir mais 4. O que é que ainda lhe falta fazer por Monforte? Muito boa tarde a todos, ao vasto auditório da Rádio Porto Alegre. Boa tarde especial aos ouvintes do Concelho de Monforte. Cumprimento também a Carla, cumprimento também os meus colegas adversários a estas eleições autárquicas. Tanto que há por fazer, Carla. O Concelho de Monforte, à imagem de todos os concelhos do interior, faz falta fazer muita coisa. E o que me move é, um dia alguém disse, um grande amigo meu, disse que foi aqui que nasci, foi aqui que cresci, foi aqui que criei os meus filhos, seria aqui que adoraria criar os meus netos, ou ajudar a criar os meus netos. É isso que me move. De maneira que temos desempenhado um trabalho muito árduo e tem que haver sempre alguém. Muitas das vezes as pessoas questionam-se, mas como é que ainda há alguém que quer se candidatar a Presidente de Câmara? Porque com as alterações legais que têm havido, com a responsabilidade pessoal e financeira, com o que tudo implica em meios pequenos como o nosso, em concelhos da nossa dimensão, é muito complexo o exercício da função de Presidente de Câmara. Tem que estar 24 horas por dia disponível para as pessoas, temos que estar acessíveis, temos que falar com todos na rua e penso que ao longo dos últimos 4 anos demos essa grande prova de proximidade, de estar com as pessoas. E sentimos que as pessoas também estão connosco.
se não vejamos o que se fez durante estes 4 anos. Portanto, herdámos uma Câmara com 3,5 milhões de dívida e neste momento não chega a 1.700.000 euros. Acaba este mandato e não chega a 1.700.000 euros, mas fizemos o maior investimento de sempre do mandato autárquico. O Cristóvão Crespo disse que falta ambição para a nossa terra. Depende do conceito de ambição. O conceito de ambição é muito vasto. Há uma ambição que é desenvolver estes territórios e sustentá-los em termos socioeconómicos, mas há a ambição também de cuidar daqueles que lá estão. Portanto, isso está intrinsecamente ligado e nós o que fizemos foi não nos esquecermos, não pensarmos noutras coisas. Primeiro temos que cuidar daqueles que lá estão. E herdámos uma Câmara completamente desgovernada, uma Câmara sem rumo, sem qualquer tipo de projeto, sem um único financiamento comunitário, e nós conseguimos dar a volta por cima, recuperámos a Câmara financeiramente, não cumprimos apenas o serviço da dívida, porque há uma coisa que se chamam amortizações, é como uma prestação da casa. Nós sabemos que ao final do mês nos vão descontar da conta do banco a nossa prestação da casa. E aquilo que foi feito no mandato passado do PS foi precisamente cumprir o calendário das amortizações. Não houve um esforço, não houve dinâmica, não houve criatividade para tentar dar a volta por cima. Nós não só cumprimos esse mesmo calendário, como superámos vastamente esse mesmo calendário. Porque reduzimos, ou seja, a dívida de médio e longo prazo, mas também reduzimos a dívida a fornecedores, e essa é a que nos preocupa, porque é aquela que influencia os fundos disponíveis e os pagamentos a fornecedores. Reduzimos o prazo médio de pagamentos a fornecedores de 128 dias quando pegámos na Câmara, neste momento estão a 23 dias, e eliminámos um empréstimo de curto prazo que durava na Câmara há mais de 30 anos. Portanto, esses sim, os fornecedores e o curto prazo, influenciavam a Câmara, a gestão diária de uma Câmara Municipal, no cálculo dos fundos disponíveis. Coisa que também o anterior mandato não conheceu quais os efeitos nefastos da aplicação, da operacionalização da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, porque o software informático permitia e não assumia o cálculo preciso dos fundos disponíveis. Portanto, nós conseguimos aumentar brutalmente a receita, sem sacrificar o bolso dos municípios, que é esse o grande desafio. Fomos à procura junto de entidades externas, passámos muito tempo em Lisboa, a bater à porta, a bater o pé. Queremos defender este território, queremos dar melhores condições de vida às pessoas que lá vivem, mas também sempre a pensar na sua sustentabilidade. O Pedro falou em falta de orgulho em ser monfortense. Eu declino completamente. As pessoas do concelho de Monforte orgulham-se em ser monfortenses, vai-amontenses, assumarenses, santo-aleixenses, e a prova está a organização nos últimos 2 anos da Monforte Ex Libris, que é o Ex Libris, é o clímax de um concelho, e que teve a participação que teve. Todas as forças ativas, todas as forças locais participaram, disseram presentes, e foram 2 êxitos redondos a organização da Monforte Ex Libris. Mais à frente falarei de tudo o que fizemos em termos de obra. Reduzimos a dívida, reestruturámos e reequilibrámos a Câmara financeiramente, mas nunca comprometemos o investimento. Sabe porquê, Carla? Porque sempre adequámos a necessidade das pessoas em termos de obra à oportunidade do financiamento de fundos comunitários. E se a gestão for sempre feita com este rigor, com interesse, com criatividade e com dinâmica, de certeza absoluta que no próximo mandato, em 2021, a Câmara de Monforte tem dívida zero, e poderá até começar a amealhar para fazer frente e face a problemas que venham a surgir, e tenha capacidade financeira para lhe fazer frente aos problemas que vão surgindo. Muito bem. Cristóvão Crespo, o desemprego e a desertificação são problemas transversais a todo o Alentejo, e o Concelho de Monforte não é exceção. Segundo os últimos dados do IFP, em julho deste ano, 234 pessoas em Monforte não tinham emprego. Que medidas é que a candidatura do PSD... Diga? Sim, a ronda. Portanto, sim, começámos consigo, agora continuamos... Sim, mas não posso ser sempre o primeiro. Isso, não posso ser sempre o primeiro. Então nunca dou réplica. É justo, é justo. Então, nunca posso. Isso tem que ir rodando. Passo o segundo. É justo, é justo. Então sou sempre o primeiro. Então, só falo e depois não posso dar réplica. Desculpa. Como assim não pode dar réplica? Então não é. Se eu abro cada ronda de debate, como é que posso dar réplica? As perguntas têm aqui de sendo colocadas. Mas pode sempre intervir quando achar que deve fazer, não é? Pronto. Não tem que ser tudo seguidinha. Eu não me importo de... Mas pronto, passamos então para o Pedro Ferreira de Carvalho. E a minha questão é, que medidas é que defende a candidatura do CDS-MPT-PPM para fixar pessoas e para criar emprego?
Ora bem, eu vou aproveitar só para esclarecer aqui uma coisa. Eu, quando digo que não há um monfortense que tenha falado, que diga que tem orgulho em Monforte... Pedro é de Monforte? Não, eu sou de Lisboa, tenho ligações quase que familiares a Monforte e quando nós às vezes dizemos que os amigos são a família que nós escolhemos, eu digo que Monforte é a terra que escolhi. Há 30 anos que venho para cá. Passava quase a maioria dos fins de semana em Monforte, onde conheci muita gente e era um Monforte de outrora que não tem nada a ver com o Monforte de hoje. A partir do momento em que as pessoas se fecham em casa a partir das 7 da tarde com medo da comunidade cigana, a partir do momento em que as pessoas abandonam a vila de Monforte para ir para segundas casas ou para montes, não querem enfrentar a comunidade cigana. Então, e mais uma coisa, é que todas as juntas de freguesia, as pessoas de cada junta, falam em Monforte como se fosse uma terra no norte de Portugal. Monforte, isso já não vou lá há muitos anos. Tenho estado aqui em Vaiamonte, ou tenho estado aqui em Santa Aleixo. Quer dizer, as pessoas, não há uma união, não há um orgulho monfortense. Era só por aí que eu tinha dito, e ainda não encontrei ninguém que me dissesse que tem orgulho em Monforte, mas acredito que haja bastantes. Agora, em relação à desertificação, Monforte tem dois tipos de desertificação. Tem a desertificação comum, cá no interior do país, que é transversal a qualquer concelho, falta de investimento, a falta de captação de empresas, de juventude. Agora, tem uma desertificação interna, que é esta que acabei de falar, precisamente devido à falta de integração da comunidade cigana no concelho. Não se pode correr com a comunidade cigana de Monforte. Saiu uma notícia no jornal I a semana passada a dizer que representa 70% é a comunidade cigana, 70% dos monfortenses são da comunidade cigana, e portanto tem que haver políticas de integração. Não é só a inclusão, não é só oferecer casas, eles têm que estar integrados, têm que sentir que Monforte também é deles, o património que os monfortenses queixam que é vandalizado também é deles, eles estão a vandalizar o que é deles também, e portanto tem que haver aí uma ação de sensibilização e de integração, e só depois dessa desertificação interna e anómala estar resolvida, então aí poderemos passar para outra desertificação e captar novas pessoas, novas empresas, mais investimento para o concelho. Está a dizer que a comunidade cigana tem afastado as pessoas de Monforte, é isso? A comunidade cigana tem afastado as pessoas de Monforte, não tenho a menor dúvida disso. É uma questão perversa. Perversa no sentido em que são o problema, mas também são a solução, partindo do princípio em que, se não tiver resolvido a integração da comunidade cigana, não se consegue solucionar a nível da captação de novas empresas, de tudo, não é? Da indústria, agricultura, que é importantíssimo, novos agricultores, jovens agricultores, projetos, porque as pessoas não estão para investir em Monforte nestas circunstâncias. Miguel, partilha da mesma opinião? Antes de mais, eu queria fazer, como é óbvio, diz o Cristóvão Crespo muito bem, também temos de ter direito de resposta. Eu não concordo, às vezes, estarmos a interromper o raciocínio uns dos outros, mas, de facto, o direito de resposta é um direito que assiste a cada um de nós. E, de facto, há aqui 2 ou 3 coisas em 20 segundos que o candidato Gonçalo Lagem disse que eu tenho que rebater. Dívida é uma coisa que eu não quero falar. Acho que as pessoas já ouviram demais falar de dívida. Aliás, nas primeiras reuniões de Câmara, a seguir às eleições autárquicas de 2009, fui eu mesmo acusado, quer pelo vereador Gonçalo Lagem, quer pelo vereador Rui Silva, de falar continuadamente na questão da dívida. O Gonçalo Lagem foi vice-presidente da Câmara de 2005 a 2009, teve responsabilidades na Câmara de 2001 a 2005 e sabe perfeitamente que quando chegámos à Câmara de Monforte em outubro de 2009, a dívida era de 5,9 milhões de euros. Portanto, a dívida era da CDU, comprovadamente do presidente Rui Silva e do então vereador Gonçalo Lagem. Portanto, e depois, quando saímos, de facto, ele tem razão. Ele, quando chegou à Câmara, encontrou 3,5 milhões de euros de dívida. É verdade, completamente verdade. Mas a dívida era precisamente da CDU, que a tinha lá deixado de ficar. Depois, falou na questão da dívida aos fornecedores. Pois nós, quando lá chegámos, de facto encontramos 1,1 milhões de euros de dívida a fornecedores do Conselho. E, de facto, fomos a Câmara que aderiu ao PAEL, ao Programa de Apoio à Economia Local. Acho que há pessoas que falam do PAEL, mas não sabem muito bem o que é o PAEL. Era um programa de apoio às economias locais que foi lançado para quê?
para pagar à economia local, para pagar aos fornecedores do Conselho de Monforte, e não só, mas particularmente para injetar dinheiro na economia local. E foi isso que nós fizemos. Não criámos mais dívida, porque o PAEL não era um empréstimo para criar dívida, era sim para pagar a fornecedores locais e depois para tornar essa dívida de médio e longo prazo. E foi isso que fizemos. Aderimos a esse PAEL para pagarmos aos fornecedores do nosso Conselho. Deixe-me dizer, a adesão ao PAEL essa que teve o voto contra dos vereadores de então da CDU. Portanto, essa é a grande diferença. De facto, é verdade, estes 3,5 milhões de euros são uma verdade, mas era de facto uma dívida da própria CDU, porque nós fizemos esta redução de dívida. Eu continuo a dizer que não é isto que eu quero falar. Eu quero falar dos projetos futuros do Conselho de Monforte e temos aqui, como costuma dizer, pano para mangas e temos aqui muito para falar. Só uma pequena e última questão que é extremamente importante. É que de 2009 a 2013 nós vivemos no período da Troika. Sabe quanto é que reduziram os financiamentos para o município de Monforte e para os outros? Durante esses 4 anos, Carla, 10%, menos 420 e qualquer coisa mil euros. Sabe quanto é que o governo, ainda o governo do PSD em 2014 e o atual governo do PS aumentaram as transferências para o Conselho de Monforte? Mais 8,9%. Portanto, a pequena diferença é esta. Uma coisa é alguém trabalhar com muito menos dinheiro, outra é haver aumento de verba. Não chega, não chega. Mas o que é um facto é que as condições foram completamente diferentes. E depois falar-lhe então desta questão da desertificação, como é que se combate a falta de pessoas no Conselho de Monforte, e não só, porque isto é um problema transversal a todos os outros concelhos da nossa dimensão. Ora bem, fazendo aquilo que nós estávamos a fazer, uma aposta muito grande na economia social. Desde logo a aposta que fizemos na construção do Lar de Santo Aleixo por parte do município de Monforte. Somos nós, Câmara, que queríamos construir. Ele, aliás, vai ser construído, ou está a ser construído já pela Câmara de Monforte, aliás, até contrariamente àquilo que era o desejo dos vereadores da CDU na altura. E, portanto, essa era a nossa grande aposta. Resolvia um problema dos idosos, mas resolvia também um problema do emprego na freguesia de Santo Aleixo, e não só. Aliás, deixe-me dizer que foi na própria reunião da CIMA, nas reuniões da CIMA, nós lançámos sempre esta ideia para todo o distrito. A economia social era uma das grandes apostas que o próprio distrito tinha que fazer para resolver o problema dos nossos idosos, claro que sim. Se calhar até para captar alguns que queiram vir aqui a fixar-se no distrito de Porto Alegre, mas depois também criar muito mais emprego nesta área. E é isso mesmo que nós temos que fazer, aproveitar as especificidades de cada distrito, neste caso de cada concelho, e era isso que nós estávamos a fazer. Depois criar também condições para os mais jovens. A educação, a aposta no centro escolar, contra o qual também os vereadores da CDU na altura eram contra. E, portanto, estas foram as nossas grandes apostas. Na juventude, na infância, nas nossas tradições, na tauromaquia, e daí a construção do Centro Interpretativo Tauromáquico, do CIT, e depois também na economia social, para defender aqueles mais desfavorecidos, para defender os mais idosos, mas também para promover o emprego. Gonçalo, a comunidade cigana intimida a população de Monforte? Deixe-me só rebater aqui uma coisa que o Miguel disse, que eu votei contra o PAEL, e não é verdade. E isso está nos documentos da Câmara. Quem votou contra o PAEL foi o vereador Rui Maia da Silva. Eu votei favoravelmente, se bem te recordas. Portanto, não permitirei que aqui sejam ditas coisas que não são verdade. E eu provo-as. Depois outras pessoas ficam mal no filme. Mas, entretanto, o Miguel queixou-se muito da gestão dele, que não havia dinheiro, que estava cheio de dívida. De referir que, quando o Maia da Silva pegou na Câmara em 97, havia uma dívida do PS, que foi feita para disponibilizar equipamentos às pessoas, é legítimo, mas que rondava os 800 mil euros, quase 4 milhões de euros. Portanto, essa dívida já foi herdada. Depois, aquilo que foi feito foi pedir mais financiamento para fazer face à parte não comparticipada dos financiamentos comunitários, que foi quando houve o maior boom de financiamentos comunitários, foi no segundo e terceiro quadro de apoio, entre 2003, 2005, 2006. Portanto, a dívida está completamente fundada. Mas ele queixa-se muito. Mas depois também não houve grandes aumentos. Os aumentos que houve agora de transferências do Orçamento Geral do Estado nem sequer chegariam para pagar integralmente o empréstimo de curto prazo, que nós conseguimos pagá-lo totalmente. Portanto, o que fizemos foi ir à procura de muito mais. Aumentámos consideravelmente a receita da Câmara. Não ficámos foi à espera que caísse a água da chuva. Fomos proativos em busca do aumento da receita. Mas então, se havia tão pouco dinheiro na gestão do Miguel Rasquinho, eu vou aqui recordar, foi mesmo um erro de gestão. Reparem nesta incoerência. Nomeação de 5 dirigentes a 2.100 euros por mês cada. Estamos a falar de 270 mil euros por ano, que na altura da gestão, portanto, éramos a única Câmara de norte a sul do país com a nossa dimensão que tinha nomeado 5 dirigentes. Portanto, para uma Câmara que não tinha dinheiro,
decidiu dar o dinheiro apenas a 5 e preteriu todos os outros funcionários, que a grande maioria deles ganha 500 euros. 5 dirigentes. Ninguém tinha 5 dirigentes numa Câmara como a nossa. Foi também quando fez a nova imagem, o novo logotipo da Câmara Municipal. Ora, nós quando não temos comida em casa, a última coisa que podemos fazer é montar uma churrasqueira para embelezar o quintal. Portanto, foi o que foi feito. Não há dinheiro, mas vamos apostar numa nova imagem. E o que é que isso se traduz de mais-valia para a Câmara? Esta foi o erro de gestão. Boletins municipais eram às paletes. Eram 4 boletins municipais por ano. E o que isso representa em termos de sacrifício financeiro? Só 3 euros cada um que seja, 1.500, são 16 mil euros por ano. Quando eu cheguei à Câmara estava uma árvore de Natal que tinha custado 500 euros. Ora, em que é que isso beneficiou ou em que é que isso se traduziu de mais-valia para a Câmara? Para uma Câmara que não tinha dinheiro e estava super endividada, então foi mesmo uma má gestão. Foi uma péssima gestão. Portanto, tinha que responder a isto. A comunidade cigana existe em Monforte. A minha mãe diz, com 60 anos, que sempre se lembra de ver ciganos em Monforte. Ultimamente, o grande problema que há a resolver em termos da presença das famílias de etnia cigana é o impacto visual negativo e, efetivamente, alguma degradação do património que não estão integrados. É verdade que não estão integrados, mas temos que começar as coisas pelos alicerces, não podemos começar pelo telhado. Ora, eu o que não quero para os meus filhos, não quero para os filhos de ninguém. E eles, efetivamente, têm más condições de vida. Estão a viver de forma precária. Mas estão a viver de forma precária porque não são capazes de dar o salto, de se integrarem, etc. E o que nós fizemos neste mandato foi pegar nas coisas pelo alicerce. E vimos quais é que são as famílias de etnia cigana que têm a legitimidade de estar a residir no Concelho de Monforte. A quem é que a Câmara, no passado, já tinha identificado e legitimado a sua presença. Ora, pelos seus registros, convocámos uma série de parceiros, Segurança Social, Centro de Saúde, para ver o Plano Nacional de Vacinação com as crianças, a escola, para ver a frequência, a GNR, todos os parceiros foram chamados e vamos lá ver quem é que tem aqui legitimidade de estar. E de estar também, às vezes, de forma indevida, a ocupar espaços com construção de barracas que não os podem ocupar. E foi a primeira vez que aconteceu uma demolição de barracas no Concelho de Monforte, foi quando nós tivemos. É uma coisa delicada? É, delicadíssima. Mas fizemos essa triagem. Quem é que pode e tem legitimidade para continuar no Concelho de Monforte e quem é que não é de cá, portanto tem a barraca indevidamente construída, tem que ser demolida. Nós fizemos isso. Ninguém mais tinha feito. No tempo do PS, do ex-presidente Miguel Rasquinho, foi convocada até uma ação parecida, mas foi abortada pelo Presidente e ainda hoje é falada no meio da GNR. Isto é verdade, pura e dura. Por muito que custou ouvir. Essas pessoas depois saíram de Monforte? Como? Desculpa. Essas pessoas depois saíram de Monforte? Claro que sim. Claro que sim. Então, se derrubámos a barraca de forma legítima, completamente legal, com a ajuda da Segurança Social, todos os parceiros que iam fazer a identificação, o que é que temos vindo a fazer neste tempo? A monitorização, o acompanhamento dessas famílias de etnia cigana. E, se possível, porque isto também é uma competência que é do Estado Central, é do Governo. Esta competência da habitação, esta ação social é exclusivamente do Governo. E agora já nos pediram, inclusivamente, o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, pediu-nos que fizéssemos um levantamento de as famílias de etnia cigana que tinham necessidade de habitação. E fizemos esse levantamento e já o entregámos. Portanto, mas não lhe vamos dar casa, como o Pedro disse bem, não lhe vamos dar casa só por se dar uma casa. Estamos a contribuir para a melhoria da qualidade de vida deles, porque eles também lá têm crianças, é uma forma de estar, é uma forma de vida que eles assumiram, que eles têm, é a cultura das famílias de etnia cigana, mas não lhe podemos dar a casa de mão beijada. Se nos derem o dinheiro para avançar com o realojamento das famílias de etnia cigana, portanto, nós temos que fazer uma operação completamente estruturada, concertada com os parceiros, por forma a tentar integrá-los dentro da sociedade, dentro da comunidade. De outra forma, a Câmara Municipal de Monforte está fora desse processo. Cristóvão Crespo, questão do desemprego, que é um problema também no Concelho de Monforte. Como é que se fixam pessoas, como é que se cria emprego? E também gostaria que se pronunciasse sobre esta questão da comunidade cigana. Ora bem, em relação à pergunta da desertificação, penso que nós até devemos ser corretos na designação. Então, nós falamos em desertificação é um conceito climático.
Portanto, o que nós fazemos... Estou a falar a nível de pessoas. Sim, normalmente o que falamos, em termos quando falamos, metemos no chapéu da desertificação, falamos de despovoamento, que é a falta de pessoas. Também. Desertificação é um conceito climático. Portanto, devemos ser precisos e concretos em relação Mas a no este... Alentejo não faltam só pessoas. No Alentejo, essencialmente, é a questão das pessoas. Portanto, é o principal problema, é a questão do povoamento, do despovoamento que nós sentimos. Portanto, isso é claramente... Também temos consciência que isto é um problema estrutural, portanto, não é um problema circunscrito a um concelho ou outro, portanto, Não, é um problema estrutural, portanto, e isso resolve-se com a criação de emprego e com a criação de riqueza para distribuir a riqueza. Portanto, e se nós não criarmos riqueza, portanto, e nós vemos, por exemplo, ao nível do plano plurianual de investimentos da Câmara de Monforte, e aquilo que é a fatia destinada às funções económicas é residual no plano plurianual de investimentos. Portanto, tem um valor quase residual. Portanto, é o valor menos significativo. Portanto, e só isso acaba por ser logo penalizador. E dá o sentido exatamente daquilo que queremos para o Conselho, porque a economia social é determinante. Mas também o Conselho está coxo. Portanto, se alguém primeiro falou no Lar de Santa Leix foi o PSD. Olha, ainda agora um dia destes nós tivemos a prova, porque tivemos a limpar aquilo que era a publicidade de há uns anos atrás e estava lá chapado. Santa Leix necessita de um lar de idosos. Portanto, e na altura todas as outras forças políticas escamotearam essa necessidade. Mas também não deixar aqui em relação à dívida, e penso que a discussão que tiveram da dívida, em relação à dívida vocês têm que se entender, portanto isso é um problema vosso, e se calhar por isso é que há a necessidade do PSD ter apresentado uma candidatura. Porque, de facto, aquilo que nós olhamos é que o PS quer dar futuro. Pois futuro vamos ter. O futuro vai acontecer. É preciso saber que futuro é que queremos. O PCP, ou CDU, portanto, apresenta-nos um programa eleitoral que é o libelo acusatório vosso. Portanto, ao fim destes anos todos, os senhores têm aquilo tudo por fazer. Já viram o que é o libelo acusatório que aquele programa eleitoral é? É o principal. São vocês próprios que se acusam. Em relação à resolução dos problemas, o Presidente também já deu entrevistas a dizer o que é que lhe resolveu o problema. Portanto, não foi as dinâmicas internas. Foi do exterior. Aliás, a grande fatia dos municípios endividados, portanto, que havia um largo número de municípios endividados em 2009, 2010, todos eles fizeram esse trajeto. Todos eles fizeram o trajeto de redução de dívida. Não foi uma originalidade de Monforte. Não foi Monforte que reduziu a dívida. Foi pelas condições que foram criadas do exterior, pelo PAEL, pela transferência dos fogos, pela correção do valor da água. Portanto, foi tudo impactos externos. Aliás, o Presidente afirma isso nas entrevistas que faz, diz exatamente isso. Portanto, não é nada, digamos assim, daquilo que foi feito internamente. É de situações externas, portanto, mas que resultam essencialmente de impactos externos. Portanto, e depois, quando nós dizemos Monforte é uma dor de alma, nós termos dívida, Monforte ter dívida, nós olhamos para os conselhos à volta, semelhantes, não têm dívida, e o que é que acontece? Não, olha, estou a olhar para Arrões que paga há 30 dias e não tem dívida. E estou a olhar para a Fronteira que também não tem problemas valorizados de dívida. E depois, o que é que nós vemos dos resultados? O que é que nós vemos dos resultados daquilo que foi feito nestes 40 anos? 24 anos do PS e 16 anos da CDU. Olha, os investimentos mais relevantes foram todos para o caixote do lixo. Está tudo no caixote do lixo. Os investimentos que foram feitos, não existe nada. Olha, a qualificação do Rossio da Praia Fluvial. Quanto é que isso nos custou e o que é que de lá existe agora? O hotel. O que é que fazemos ao hotel? E depois vamos para as freguesias. Aquilo que foi emblemático nas freguesias está, como se sabe, a Fonte Luminosa, no Assomar, o Polidesportivo em Vaiamonte, as zonas desportivas em Monforte. Isso foi um investimento que fizemos no passado. Já viu o Presidente e restantes companheiros da mesa. O que é que nós andámos a fazer em Monforte? Temos dívida e temos a situação que temos. É calamitoso o Conselho. Porque há um site no Facebook, há uma página no Facebook que diz o seguinte. E isto, para mim, foi emblemático. Quem gera lá aquele coisa pôs uma fotografia do Calvário e daquela zona do Rossio. E diz, visto do Castelo de Monforte, aquilo é espetacular, até tem umas papoilas. Mas eu desafio-vos a ir lá, não é 200 metros. Não é 200 metros, é ir lá e ver o que é que lá está. É catastrófico. É catastrófico. Uma igreja da Senhora da Conceição, que resistiu à Guerra da Restauração, que nesta altura tem uma figueira a dar figos no telhado, numa das ameias da igreja.
Nós fazemos excursões a Fátima e deixamos aquele património assim. Mas que raio de legitimidade é que nós temos para fazer excursões a Fátima e deixar património daquele ao abandono, completamente ao abandono? Portanto, porque aquele espaço onde está aquela figueira, se não se lhe acudir no prazo relativamente rápido, vai ruir e vai desmoronar. E tem um teto que merece ser preservado. Portanto, todas estas questões. Portanto, quando nós dizemos que tem orgulho, eu digo mais, custa-me a dizer isto. As pessoas diziam-me: porquê é que tu te vais candidatar a Monforte? Tantos conselhos tinhas para candidatar. E foi esse o desafio que eu comprei. Porque Monforte merece. Monforte merece ter mais ambição, não é deitar para o lixo aquilo que São do Lago está nestes anos todos. Entramos em Monforte, entramos em cada uma das freguesias e acham que aquilo é agradável. A entrada em cada uma das localidades do Conselho. Eu penso que não. Eu penso que não, e há de cortar de risco com isto. Portanto, e temos, em relação ao Partido Socialista, dá mais futuro? Pois futuro vamos ter. Resta saber é que futuro temos. Temos futuro na mesma. Portanto, só dá futuro. Por dar futuro não é nada. Tem que ser um futuro mais ambicioso. Portanto, é aquilo que nós queremos dar. Portanto, em relação ao Gonçalo, portanto, o libelo acusatório é o programa eleitoral que apresentam. Santaleixo tem ficado esquecido no tempo. Nem água, nem o saneamento básico. Nós vamos para Santaleixo ao lado da estrada e parece que foi toda lavrada ao longo da estrada. Portanto, intervenções de rupturas a espaços de 10 metros, 20 metros, 100 metros. Portanto, é tudo assim. Portanto, e o Conselho pode se orgulhar, as pessoas podem se orgulhar. Nós podemos nos orgulhar quando tivermos o trabalho bem feito. As pessoas têm orgulho na terra delas, de serem da terra delas. Agora, aquilo que o poder político lhe tem oferecido ao longo destes anos não é nada de orgulho. Portanto, eu acho que temos que cortar radicalmente com essa situação para bem do Conselho e para bem das pessoas do Conselho. Portanto, porque nós temos, por exemplo, uma zona industrial. Foi mal concebida. Acaba num gueto. Temos um ninho de empresas, diz assim: espaço 1 disponível, espaço 2 disponível, espaço 5 disponível. Então, o que andamos a fazer? O que andamos a fazer? Mas para a zona industrial é mais ou menos a mesma coisa. São 13 lotes, mas efetivamente quantos é que estão a ser utilizados? 5 ou 6. Isto é o Estado. Isto não é fazer acusações. Isto é constatar o que temos. É os resultados. É os resultados das políticas. De 40 anos dos mesmos, quase divididos irmãmente. Isto é o resultado das políticas. E é com isso que nós queremos cortar. Radicalmente. Não pode ser, não pode continuar. Porque a comunidade cigana, alguém percebe que se fez alguma coisa em relação à comunidade cigana? Não. Alguém percebe que o Gonçalo estava a dizer que se fez isto e fez aquilo? Alguém percebe alguma coisa? Não. Percebe-se aquilo que as pessoas sentem. Percebe-se aquilo que as pessoas sentem. Nós o que sentimos em relação à comunidade cigana é o que nós sentimos, é a insegurança que as pessoas sentem. Aquilo que foi feito pode ter sido muito louvável, mas até agora não vimos resultados práticos disso. Portanto, continua o mesmo estado de coisas que se verifica. Portanto, e é isso que temos que tratar e é isso que temos que enfrentar, portanto, essas questões. Vamos continuar alternadamente, agora com Miguel Rasquinho, candidato do PS, e eu pegava precisamente na questão do património, também um pouco pelo turismo. Se considera que deve ser uma aposta de desenvolvimento nos próximos anos? Há fatores de atratividade para os visitantes e como está o património do Conselho? Ora bem, muito obrigado. Então, mais rapidamente ainda, para aproveitarmos os nossos tempos, eu estava a tentar ver quanto é que tínhamos cada um, não consegui, mas também para dar ainda o direito de resposta, para dizer aqui 2 ou 3 coisas. O Gonçalo diz que aumentaram a receita da Câmara. Pois, naturalmente, é que, aliás, esta parte que se pagou da dívida durante este mandato foi por aumento da receita da Câmara. Sabem sobre quem? Sobre os municípios. Pela primeira vez no Conselho de Monforte aumentou-se o IMI, coisa que nunca tinha acontecido. Nós lutámos contra isso, apesar das dificuldades económicas que tínhamos, nunca o fizemos. Aliás, neste mandato aumentou-se brutalmente a água durante 2 vezes, mais receita para a Câmara. Portanto, quem acaba por pagar a dívida não é a Câmara, que não diminuiu a despesa. Aquilo que fez foi aumentar a sua receita através dos bolsos dos municípios. E depois, aqui há algumas coisas que são inverdades. Aposta na marca. Claro! Todos queremos divulgar a marca, então vamos lá divulgá-la. Criámos um novo símbolo, criámos. Sabe o que é que aconteceu, Carla? Esse símbolo acabou por ser premiado num concurso a nível nacional. Primeiro lugar dos mais destacados no país. Portanto, criámos uma marca, criámos uma imagem. Depois, uma outra coisa.
Os 5 dirigentes, 270 mil euros por ano, até parece que não recebiam ordenado antes, é que eles já eram funcionários da Câmara. Portanto, o acréscimo não foi este, porque eles já recebiam ordenado. E depois, a árvore de Natal de 500 euros, eu não conheço este valor de lado nenhum, não é verdade. Mas sabe o que é que aconteceu? Por queremos descer a estes valores tão mínimos e chegar a esta malha fina. Então eu vou-lhe dizer, sabe qual foi a primeira medida que o Presidente da Câmara atual tomou quando chegou à Câmara? Eu vou-lhe explicar. O anterior Presidente, Rui Silva, tinha um fundo de maneio de 200 euros mensais. Eu mantive o mesmo fundo de maneio de 200 euros mensais. Sabem quanto já vai o fundo de maneio atualmente do Presidente da Câmara? É mais de 500 euros. E há meses em que não chega. Está nas atas da Câmara, eu também tenho como provar. O Gonçalo estava aqui muito admirado, mas é verdade, também lá está. Bom, mas quero falar mesmo disso, é do futuro, do património. O que é preciso fazer para aquele Conselho? Concordo em algumas coisas com aquilo que o Cristóvão Crespo disse. É verdade. E foi isso, de facto, que nós fizemos. Um pequeno exemplo relativo ao património. Quando chegámos à Câmara, a Praça de Torres de Monforte, toda a gente fala em tauromaquia. Aliás, o Pedro Carvalho também fala em tauromaquia. Eu próprio sou aficionado. Aliás, somos todos grandes aficionados. Mas sabe que a Praça de Torres de Monforte estava fechada por falta de licenciamento? Porque não foram feitas as obras que tinham sido prometidas serem feitas à inspeção. Portanto, não havia espetáculos tauromáquicos em Monforte, pelo menos daqueles que têm que ser oficializados, por falta de obras naquela praça. Sabe o que é que fizemos? A Praça de Torres não podia ter qualquer financiamento comunitário. Pois nós fizemos a obra por administração direta. Aliás, havia quem nos dissesse assim, bom, vocês nunca vão conseguir, porque vão ter que entregar isso a uma empresa privada. E não, e nós conseguimos. Em agosto de 2012 a Praça de Torres estava a ser reaberta, com pompa e circunstância, de facto, para a alegria de todos, recuperada por nós. Património tem toda a razão. Mas ainda em relação ao Orcio, deixe-me só dizer uma coisa, é que eu acho que foi cometido um erro histórico naquela terra há 16 anos atrás. O realojamento da comunidade cigana tinha que ser feito. Tinha que ser feito o realojamento. Agora, nunca naquele local. Aquilo que lá está em baixo é um problema gravíssimo, porque enquanto estiver aquele realojamento ali feito naquele sítio, não há possibilidade, ou aliás as possibilidades são sempre de gastar mais dinheiro e de se estragar. Foi um realojamento feito há 16 anos, naquele local, pela CDU. Património, e muito bem. O edifício da Exepral, ali ao lado do Centro de Saúde, toda a gente conhece, estava completamente degradado. Aliás, as janelas abertas, portas abertas, qualquer pessoa ia para lá até dormir se quisesse. Sabe o que é que nós fizemos apesar das dificuldades? Uma candidatura, a recuperação daquele edifício, instalação dos serviços socioculturais, instalação do ATL, parque infantil, portanto, todas as condições para serviços da Câmara e para as crianças. Foi isso que fizemos em termos de recuperação de património. Mas digo-lhe mais, tem toda a razão enquanto património. Escola Primária de Santo Aleixo. Uma antiga escola primária que existia em Santo Aleixo que estava fechada. Mais uma candidatura, mais uma recuperação. Para quê? Para uma associação juvenil de Santo Aleixo, para instalar os jovens de Santo Aleixo e fazerem ali a sua sede. E é isso que é importante. Mas mais, uma outra escola primária em Monforte, que já tinha servido também para a biblioteca, pois foi aí precisamente que recuperámos património e que colocámos lá o CIT, o Centro Interpretativo Tauromáquico, que aliás foi desvirtuado neste mandato, era para ter sido constituído pelo resto de chão e primeiro andar. Neste momento é só o primeiro andar, é uma opção legítima do atual Executivo, mas o que é um facto é que recuperámos património, aplicámo-lo nas nossas tradições. E, portanto, está aqui o exemplo daquilo que nós queremos continuar a fazer. Não é fazer só de novo. Eu aplaudo aquilo que é feito em Monforte, mas eu aplaudo tudo, mas precisamente tudo o que é feito em Monforte. Agora, não podemos esquecer aquilo que lá tínhamos. Motel, muito bem. É que nós, enquanto mantivemos aquele hotel a funcionar, bem ou mal, mas ele funcionava. E atende manutenção. A Câmara apoiava na manutenção. Quem lá estava apoiava e construía e fazia manutenção. Pois a primeira coisa que este Executivo fez assim que entrou foi fechar aquele hotel. Não deu qualquer condição para que aquele hotel continuasse a funcionar. Eu sei que ele não funcionava nas melhores condições, claro que não. Mas aquilo que queríamos fazer era tentar vendê-lo, mantendo-o ainda em funcionamento. Aliás, eu não me esqueço de uma situação extremamente interessante. Quando nós tivemos alguém interessado em comprar aquele hotel, ainda se não me engano, em 2011, com uma proposta que rondava os 750 mil euros, aqui Del Rey, que os vereadores da CDU disseram que era um desbaratar de património. Isso também está escrito. Era uma vergonha. Aliás, houve um dos vereadores, não o Gonçalo, mas o Rui Silva, que dizia, por esse preço até eu compro. Está escrito. Bom, resumindo, neste momento a Câmara tem colocado o motel à venda por, se não me engano, número de 400 mil euros, mais coisa, menos coisa, e o que é um facto é que ninguém lhe pega. E, portanto, é um património que ele está a degradar-se por completo. O que é que nós queremos fazer? E cá está, aquilo que é importante, é o futuro. Aquilo que nós queremos fazer é o seguinte. Ou entregamos a uma entidade que tem todas as condições para o reabilitar, e há entidades que podem eventualmente querer aquele património, o Inatel, as pousadas de Portugal, até as próprias pousadas de juventude, que caso queiram fazer dali alguma coisa, ou caso isso não seja possível,
então teremos que recuperar nós Câmara Municipal e fazer dele uma ou outra coisa que não aquele estado degradante em que ele se encontra. Muito bem. Pedro Ferreira de Carvalho, no seu ponto de vista, qual é o atual estado do património do Concelho de Monforte e se a sua candidatura também pretende apostar no turismo e na preservação do património? Muito bem. Só aqui utilizar um bocadinho, não é direito de resposta, mas há bocado quando estava a falar dos números do Jornal Li avançados, de 70% da população monfortense é da comunidade cigana. Sim. O Sr. Presidente estava ali a torcer um bocado de nariz, mas só para dizer aqui, e passo a ler, estamos em pleno centro do município do país que tem a maior percentagem relativa de presença de cidadãos da etnia cigana. Segundo o Estudo Nacional sobre Comunidades Ciganas, a comunidade da etnia cigana em Monforte representa 75,90% da população geral. Quem confirma os dados mais tarde em conversa com o I é o Presidente da Câmara, Gonçalo Lagem, de 40 anos e natural da terra. Isso é uma peça desgraçada. Orgulha-se sempre ter convivido com a comunidade cigana que está fixada em Monforte há mais tempo que eu próprio. Os últimos números atualizados pelo Pordata em 2011 indicam que no município vivem 3.329 habitantes. Deles fazem parte 26 famílias de etnia cigana na vila de Monforte, 12 em Vaiamonte e 4 em Assumar. Eu basei-me, enfim, na comunicação social. É público, são dados públicos, é o Pordata também, é o Centro de Estudos da Comunidade Cigana. Portanto, da minha parte, utilizo estas fontes. Tem ideia, Gonçalo, de quanto será a porcentagem de comunidade cigana no Sim, Concelho? comunidade escolar na ordem dos 25%, 20-25%, em termos de comunidade escolar, mas em termos de proporcionais e relativamente a toda a população, são na ordem dos 15%. Portanto, essa peça foi bastante infeliz. É uma peça do I. A gente também tem que se basear na comunicação social consoante a sua credibilidade. Foi uma peça desastrosa. Eu não disse nada disso que aí está. Os números estão completamente incorretos. Inclusivamente, a rapariga disse-me que ia mandar a peça antes para nós complementarmos com algumas ações que tínhamos feito. Não fez nada. Isso foi na senda do André Ventura, em Loures, que era um tema quente, delicado, e então foram lá no estande colher qualquer coisa. Isso essa peça não é nada útil, é completamente inútil essa peça e que não corresponde nada à realidade. Aliás, até no fundo desvalorizaram, minorizaram o nosso Conselho, que eu não admito, e só por estarmos agora em campanha eleitoral é que não vou avançar com uma queixa, porque, aliás, até pessoas, chegámos a um café, o dono do café estava a fritar ovos e a fritar batatas, como quem diz, desvalorizaram, minorizaram, foi fatal essa peça, foi completamente inútil. Vou só conferir os tempos. Se não me engano, o Miguel tem 8 minutos ainda disponíveis. Os mesmos 8 minutos para o Gonçalo, candidato da CDU. Cristóvão Crespo, 9 minutos. E o candidato Pedro Ferreira de Carvalho é o que tem ainda mais tempo disponível, tem à volta de 16 minutos ainda para poder intervir. Estávamos com o Pedro Ferreira de Carvalho sobre a questão do património, da importância de preservar o património e também saber, do seu ponto de vista, em que estado é que está atualmente o património do Concelho. Muito bem. Eu penso que todos partilhamos das dores do candidato Cristóvão Crespo, como foi aqui referido anteriormente pelos outros candidatos. Contra factos não há argumentos, está à vista de todos. A nível das barracas da comunidade cigana, é o costal que temos à entrada de Monforte. E, portanto, mais uma vez, só resolvendo essa situação com políticas de integração, e não são os parceiros sociais, não é a GNR, por exemplo, que vai resolver a integração da comunidade cigana. Tem que partir primeiro deles próprios e da nossa parte sensibilizá-los para isso. Como é que resolveria este problema? Bem, acima de tudo com diálogo e dar-lhes um sentimento de pertença que também é deles, que aquilo também é deles. E, portanto, explicar que Monforte, para ser atrativo, para ser um concelho digno para as 3 gerações, tem que partir deles também. Por isso é que é a tal situação perversa, porque eles tanto são o problema como são a solução. Portanto, havendo essa vontade, e aí tem que ser um caso win-win para ambas as partes, é que conseguimos
então aí falar da outra desertificação e atrair empresas, atrair comércio. Monforte não tem uma esplanada aberta a partir das 7 da tarde, quer dizer, é uma coisa ridícula, não se percebe. As pessoas fecham-se em casa com medo dos ciganos, quer dizer, há tanto por fazer ainda, não é? Porque isto não é uma empresa, a Câmara não é uma empresa, não temos que olhar só para dívidas e para números, temos que olhar para as pessoas e para a população em geral. Portanto, as pessoas neste momento têm um problema diário, que é a falta de segurança, é verem o património vandalizado por pessoas que também pertencem à comunidade monfortense, mas não estão integradas. Portanto, aí tem que haver, acima de tudo, diálogo, coragem política para o fazer. O que tem sido feito, enfim, se já foi feito algo, como referiu o Sr. Presidente, muito bem, estamos de acordo, temos que apoiar, porque o caminho é só esse. Há coisas que são transversais a qualquer candidatura e a qualquer partido. Não é? E neste caso, a integração da comunidade cigana, para mim, é o primeiro passo para qualquer ambição que se tenha para o Concelho de Monforte. A nível do turismo, enfim, nós temos a vontade e a proposta de, a nível do turismo, criar Monforte como um ícone do Alto Alentejo. A vida é feita de pormenores e há concelhos, como por exemplo a Golgã, com a Feira do Cavalo uma vez por ano, a Expo Égua, portanto são 2 feiras por ano que conseguem dinamizar o concelho, conseguem captar investimento. Temos a concentração motar em Faro, que é uma atração de milhares de pessoas do norte e sul do país. São milhões de receitas que a Câmara consegue angariar. Por que não fazer algo do género aqui? Por que não fazer um festival tipo Zambujeira do Mar em Monforte? Por que não? Por que não? Basta haver coragem, basta haver essa ambição, mas é lógico que tudo isso só é possível depois de haver harmonia entre agentes do Conselho. Muito bem. Gonçalo, o património do Conselho está abandonado? Está aí, por isso é que eu digo que há muitas coisas por fazer. O candidato Cristóvão Crespo disse-nos aqui, identificou aquilo que está por fazer e de uma forma contraditória até disse vocês têm um programa tão ambicioso e no fundo é ele que tem como slogan mais ambição pela nossa terra, não se compreende bem de que lado é que está. É claro que a ele compete-lhe apontar aquilo que está por fazer, mas eu digo-lhe aquilo que nós fizemos e que também estava por fazer quando iniciámos funções há 4 anos. Então, só que também é normal que o candidato Cristóvão Crespo não conheça porque só chegou ao território há 6 meses. É normal. Aliás, condeno isso. Sou da opinião que devem ser os partidos a servirem as pessoas, não devem ser as pessoas a servir os partidos para seu próprio benefício. Portanto, é normal que ele, desconhecendo aquilo que se fez, mas eu vou-lhe dizer, o Tapadão, onde moram 55 famílias também, as mais jovens, o loteamento de Tapadão, também estava abandonado quando iniciámos funções. À frente das casas havia pó no verão e lama no inverno. Não tinha um parque infantil. Fomos nós que requalificámos. Em frente à escola, mas eu estou-lhe a dizer o que fizemos, você só me disse o que está por fazer, mas o que está por fazer também o vamos fazer porque está identificado, está no nosso programa. Eu não o interrompi, peço desculpa. Desculpa lá, eu não o interrompi, tenho estado aqui caladinho que nem um rato cada vez que alguém intervém. Portanto, não me interrompa também. Você disse o que está por fazer. Isso está identificado no nosso programa eleitoral. Estão identificadas as fontes de financiamento. E não começámos por telhado também aqui. Não podemos lançar projetos para a rua megalómanos inexecuíveis sem termos a segurança do financiamento. Temos é que adaptar os projetos àquilo que temos a certeza que vamos receber e que é execuível. Portanto, foi isso também que o Executivo PS há 4 anos fez. Fez projetos, 3 projetos que tínhamos lá. Tentámos negociar a sua execuibilidade, nem em termos físicos, nem em termos de financiamento. Era tudo inexecuível. Portanto, tivemos que fazer novos projetos. Quando chamam assim a responsabilidade dos projetos, também é mentira. Não deram uma para a caixa. Mas, relativamente àquilo que fizemos, eu vou lhe dizer, o Hospital Velho, o senhor não sei se sabe onde é que é o Hospital Velho, ao lado da Igreja Matriz, serviu do Hospital da Misericórdia, que tem lá uma capela, estava completamente abandonada há 50 anos. Vamos inaugurá-lo dia 28 deste mês, ou fazer uma visita, e vamos inaugurá-lo dia 16 de outubro, que é quando entregam a obra. Portanto, está feito. Recuperámos o património. Era também uma prioridade. Vai deixar de o ser. Mas há 4 anos era. O senhor não sabia, mas há 4 anos era. Em termos de obra, o loteamento dos Loureiros,
em Somar, não estava requalificado, não tinha um parque infantil. Neste momento está lá a fonte debaixo do Assomar também, estava completamente abandonada. Era mais uma daquelas que o senhor diria, se porventura não lhe temos deitado de mão. Em Vaiamonte, o bairro da Aseca, pessoas que pagam IMI como as outras, estava abandonado também há 30 anos que ele lá está feito e conviviam com o pó no verão e com a lama no inverno. Neste momento está pavimentado, com lugares de estacionamento, com sombras, com um parque infantil. Portanto, em Santo Aleixo, o tão falado lar, que foi uma vergonha, como foi tratado o lar de Santo Aleixo, fez um projeto megalómano sem ter qualquer segurança de financiamento. A candidatura foi reprovada. E a única fonte de financiamento que tinham era 250 mil euros para um projeto que custava 2.400.000 euros. Ora, não há dinheiro. Então vamos lançar um concurso por 1.200.000 por metade. Resultado, ou ninguém concorria, que era o mais óbvio, ou então a empresa que concorresse abandonava a obra a meio do mandato. Isto se iniciasse, porque ela jamais iria iniciar, sabe porquê? Porque estava ainda a iniciar um processo de expropriação, quando se diz que já estava feito o processo de expropriação, é completamente mentira, porque depois faltava vir o recurso do proprietário. E tendo um terreno municipal ao lado para construir o lar de Santo Aleixo, qualquer tribunal deste país, ninguém dava razão à Câmara Municipal, porque havia lá um terreno municipal ao lado. Mas eu vou-lhe dizer o que é que fizemos mais neste mandato, coisas que também há 4 anos não estavam feitas, mas que agora já estão resolvidas. Olha, construção da sala polivalente em Monforte. Não havia um local onde as pessoas terem a possibilidade de fazer o seu casamento, o batizado, festas, congressos. Neste momento está lá uma sala polivalente que nos deve orgulhar a todos, com todas as condições, dotada de todos os equipamentos que têm sido falada pelo distrito inteiro para quem a utiliza. Iniciámos esta semana a construção da sala polivalente também, do ATL de Vaiamonte, ao lado do Jardim de Infância. Não sei se o Cristóvão Crespo sabe onde é, ali mais ou menos na zona da escola primária e pré-primária, mas estamos a iniciar uma sala onde as crianças de Vaiamonte possam comer em condições condignas, porque o que lá estava era um contentor. Quando iniciámos, o que lá estava era um contentor para as crianças. Meteram as crianças a comer num contentor e o serviço da ATL funcionava num contentor. As estradas municipais estavam todas sem sinalização, quer horizontal, quer vertical. Foi mais uma obra que a fizemos. Foi mais uma obra que está feita e que daqui a amanhã o senhor já não pode dizer que está abandonada, porque fomos nós também que a fizemos. O passeio pedonal junto à escola também não estava feito. O perigo que era as pessoas virem da Roncha e entrarem em Monforte. Alguns deles a 80, a 90 e a 100. E neste momento estão lá umas lombas elevadas, está lá uns semáforos como deve ser, e está um passeio pedonal para a salvaguarda das crianças, da segurança das crianças da escola de Monforte. O Lar de Santo Aleixo fomos nós que o iniciámos. Contra tudo e contra todos havia muito boa gente, não queria que nós o iniciássemos, mas está aí, está a bombar, com condições condignas, com 33 utentes, num terreno que é municipal. Ninguém pode vir daqui a amanhã dizer que o terreno não é nosso, a embargar a obra. Fomos nós também que o conseguimos, porque foi sempre essa a nossa prioridade. Na cima, os investimentos territoriais integrados, muitas das outras câmaras já fizeram investimentos através da cima. Nós ainda não o fizemos, sabe porquê? Porque apostámos tudo no lar. Gonçalo está a poucos minutos de Sim, esgotar o cartão há tempo. bem. As pessoas, nós para pensarmos em desenvolvimento e em melhoria, etc., primeiro temos que cuidar daqueles que lá estão. Fomos projeto piloto de norte a sul do país. Eu sei que isto incomoda muito, mas neste momento 330 idosos estão a usufruir de um cartão que lhes permite trazer os medicamentos gratuitos para casa. Isso para mim é um grande orgulho. Comprámos um autocarro novo. Estão a chegar esta semana 2 carrinhas, que é um SOS idoso também na área da ação social. Em termos de desporto, somos referência a nível distrital e nacional. Vamos receber, está negociado, está fechado, em março do próximo ano, receber o Campeonato Nacional de Corta-Mato. Já, a volta à bicicleta a Portugal e ao Alentejo regressou a Monforte. Portanto, em termos culturais, duplicámos o apoio ao Futebol Clube Monfortense para terem a possibilidade de pôr a praticar futebol dos mais pequeninos até aos maiores. Duplicámos esse apoio. Portanto, o apoio estimulámos a criação de 6 novas associações e tudo o que se representa para o movimento associativo do Concelho de Monforte. Fizemos variadíssimas coisas. É muito, para estar aqui a explanar todas, gastava demasiado tempo, mas as pessoas sabem, as pessoas conhecem, as pessoas reconhecem. Cristóvão Crespo, queria introduzir o tema da saúde, não sei se quer responder. Não, eu para já tenho que... O Gonçalo vem num tom acusatório. Oh, Gonçalo, não vale, não me acusa de nada. Já viu que o Gonçalo tem estado no Conselho, o Gonçalo foi para a Câmara, saiu da escola, foi para a Câmara, já viu. Olha, a Sandra que está é candidata da Assembleia Municipal,
a Sandra Capitão, se calhar também gostava de ter ido para a Câmara e não tinha sido de Monforte. Se calhar também lá tinha ficado. É que nem todos, se calhar, tiveram a felicidade que o Gonçalo teve de ir para a Câmara. Porque eu conheço bem o Conselho já. Aliás, todas essas obras que recebeu, olha, só dos fundos do Orçamento de Estado, nestes 4 anos recebeu 16 milhões de euros. 16 milhões de euros. Isso é mentira, por amor de Deus. Não diga mentiras. Gonçalo, então 4 vezes 4. 4 vezes 4. Quanto é? 4 vezes 4 é 16. São 4 milhões, números redondos. São mais de 16 milhões. É demagógico isso está a fazer. Não é demagógico, é a realidade. Portanto, o Gonçalo é que vem num tom acusatório, como se o PSD, ou em concreto, tivesse alguma responsabilidade disso. Quanto ao conhecer, eu tive tanto contacto com o Gonçalo com o Conselho. Não estive a receber por ser do Conselho. Portanto, por causa de estar ao serviço do Conselho. Mas também estou ao serviço do Conselho. Aliás, eu disse na introdução, portanto, eu já fui sufragado em 3 eleições pelas pessoas do Conselho. Já trabalhei em serviços de âmbito distrital. O Gonçalo só tem trabalhado na Câmara. Pronto, tudo bem. Todos nós temos o nosso percurso de vida, todo ele é legítimo, e que nós o cumprimos bem e honrado, ninguém nos pode apontar nada. Portanto, portanto, eu PSD e a minha em concreto não acusa de nada. Portanto, se o Conselho tem muitos problemas, está cheio de problemas, portanto, a cota parte do Gonçalo é muito superior, é incomparavelmente superior àquela que o PSD tem ou que eu tenho. Porque se nós vai inaugurar no dia 16 de outubro, já viu que isso é depois do mandato. Lançou a primeira pedra, já viu que isso é depois. Já viu quantas pessoas é que de Santo Aleixo andam distribuídas pelo Conselho e por fora do distrito? Já viu quantas são? É 10%. Há mais de 50 pessoas de idosos do Conselho, idosos de Santo Aleixo, tiveram de ser desenraizadas. É que, ao contrário, quando nós falamos do despovoamento, dissemos, porque os jovens não têm emprego. E em Santo Aleixo vocês até conseguiram fazer uma coisa mais impressionante. É que até os velhos tiveram que se ir embora. Já viu? É que nem foram só os jovens. Foram os mais velhos, foram as famílias, que já nem sequer vão a Santo Aleixo, porque vão diretamente onde os idosos estão. Vão ao Semar, vão a Elvas, vão a Barbacena. Portanto, e isso não acusa o PSD, nem me acusa a mim em particular. Posso conhecer aquilo muito mal. Até o Pedro conhece aquilo pior. Mas não pode ser acusado de nada. O senhor pode ser acusado daquilo que está por fazer. Porque tem já o tempo suficiente daquilo que não foi feito. Então, porque já recebeu. Sem PAEL, sem habitações, nem 657 habitações, recebeu 16 milhões e 300 mil euros do Orçamento de Estado. Portanto, teve de o gerir. Era a sua responsabilidade. Era para isso que o erário municipal lhes pagava. Não, era para gerir isso. E o que é que queria fazer ao fim deste tempo todo? O que é que não queria ter nada feito? Isto é da lógica que... Mas, em termos de avaliação, claro que é claramente insuficiente. Claro que a avaliação é insuficiente. Aliás, aquilo que há para fazer não é trabalho para um mandato. É claramente muito mais que isso. Porque algumas das propostas que nós temos têm que ir muito para além daquilo que é um mandato. Fazer o Parque da Vila. E todos os programas falam da Praia Fluvial e do Rossio. Mas a primeira coisa que tem que se fazer naquela zona é preservar aquele espaço. É delimitar aquele espaço. Porque senão estamos a fazer o mesmo que fizemos no passado. Se não preservarmos aquele espaço, aquilo é estar a deitar dinheiro para a água da Ribeira no inverno. Portanto, nós temos uma aposta de fazer, e aquela zona tem todas as condições, para fazer o Parque da Vila. Mas temos que resolver o problema da comunidade cigana, que é uma questão que é multidisciplinar. Não é só falar e não é só influenciá-los a ter boas práticas. É um trabalho multidisciplinar, portanto, a vários níveis. Portanto, mas todos concedemos que é importante aquela zona. Mas o primeiro ponto, e eu não vi isso em lado nenhum, é preservar aquele espaço. Portanto, esse é o primeiro, tem que ser a primeira prioridade, tem que ser delimitar aquele espaço. Porque se nós passarmos por lá, vemos o que é aquilo, portanto, tudo arrancado, tudo partido, tudo cheio de dejetos, portanto, aquilo está perfeitamente, causa impressão, portanto, estar naquela zona. E está também a esgotar o seu tempo. Portanto, em relação a estas questões, ficava agora por aqui, mas penso que era determinante este aspecto sublinhar.
Voltamos ao candidato do CDS MPT-PPM, Pedro Ferreira de Carvalho, em relação à questão da saúde, que é também importante, especial importância para estas regiões do interior. Do que sabe, do conhecimento que tem, as populações do concelho de Monforte têm o acesso à saúde facilitado ou não? Sim, sem dúvida. Tem sido feito um grande esforço e há que reconhecer esse mérito. Eu penso que nós chegamos a uma determinada altura, quando estamos a falar de pessoas, em que pouco interessa quem fez o quê, qual foi o partido, qual foi o candidato. É o que está feito, interessa o concelho, o que está feito e o que há para melhorar. Há lares, há centros de saúde, há transportes. Agora, nós no programa que apresentamos, em relação aos idosos, temos aqui um desafio. Graças a Deus a esperança média de vida tem vindo a aumentar substancialmente, não é? Isso traz um desafio para qualquer autarca ou candidato autarca, de criar condições às pessoas. E uma coisa que não está feita e que eu queria ver em Monforte é aquela quase que obrigação que os idosos têm de ir para os lares. Ora, a partir do momento em que ainda são autónomos, devem ser criadas condições para os manter em casa. E isso é um projeto que eu quero iniciar na Câmara, com uma rede de voluntários ou de funcionários da autarquia, um programa de um por todos e todos por um, onde voluntários ou funcionários da Câmara vão fazer um levantamento das necessidades à casa das pessoas. Nomeadamente foi ontem, penso eu, anunciado a unidade móvel de cuidados no Alto Alentejo. De apoio às demências. De apoio às demências, portanto, mas vai ao encontro dos idosos, ao seu domicílio, não é? Às suas casas. E é esse objetivo que deve ser alargado também a nível de roupas, de comida, de medicamentos. Agora, o Sr. Presidente já lançou o programa do cartão que tinha estado a falar. Têm acesso gratuito aos medicamentos. Muito bem, é de louvar. E, portanto, em relação a isso, já algo está feito. Pode-se fazer muito mais, pode-se fazer muito melhor, e realmente temos que também absorver exemplos de outros concelhos, e nomeadamente agora esta notícia que já falei, tentar replicar isso para as nossas juntas como se fosse uma medida específica para estes concelhos envelhecidos e abandonados. Não é? Miguel Rasquinho é enfermeiro, portanto conhece bem estas realidades. No concelho de Monforte, é suficiente o que existe nesta área? Já lá iria à saúde e, como é óbvio, será um tema que me diz muito, mas há aqui 3 ou 4 coisas que eu tenho que referir. Nomeadamente este discurso da CDU que diz que nós no PS não fizemos projetos e que não damos uma para a caixa, mas olha, felizmente, e eu aqui vou valorizar o papel deste Executivo, quando é para dizer bem, aproveitaram de facto aquilo que nós tínhamos. Vamos lá então, rapidamente. Lar de Santo Aleixo. A CDU era contra, não contra a construção do lar, como é óbvio, mas sim contra a construção pela Câmara. Eu não me esqueço de reuniões de Câmara e particularmente de uma reunião da Assembleia Municipal, onde o atual Presidente e ex-Rui Silva eram completamente contra o facto de ser a Câmara a construir o lar. O que é que aconteceu? A Câmara vai construir. Depois diz que aquele projeto que nós tínhamos para Santo Aleixo era megalómano. No ET 33 nós tínhamos um projeto para cerca de 40 utentes. Megalómano para mim, Santo Aleixo merecia isso e se calhar até muito mais. E eu disse-o, e volto a dizê-lo, se fosse preciso, faria o empréstimo que fosse necessário para construir aquele lar, desse aquilo que desse. Aliás, aquilo que está a ser feito, quanto a mim, é um erro enorme. É mais um grande erro que vai ser feito em Monforte ao colocar o lar no local onde ele está a ser colocado. O nosso projeto inicial foi feito a partir da expropriação de metade de um terreno, porque nós não reconhecemos a outra metade como pertença da atual proprietária, porque é pertença dos municípios e das pessoas de Santo Aleixo. Aliás, um processo que tem que ser um dia dirimido em tribunal, não foi feito neste mandato com este Executivo, iríamos ter que o fazer, mas ali é que teria que ser construído o lar, à entrada da aldeia, na zona nobre, em frente às pessoas, com sol, em frente à rua, uma das ruas principais. Portanto, aí sim, e a expropriação, como ele estava a dizer, estava feita, era possível fazer toda e qualquer candidatura, era possível fazer toda e qualquer obra. Aliás,
a atual vereadora deste Executivo, participou e trabalhou nessa expropriação. E, portanto, era perfeitamente possível. Depois, a questão do contentor, como a CDU gosta de chamar, ao monobloco, foi assim que me ensinaram a dizer, foi assim que a empresa e a escola validou aquele espaço em Viamonte que nós comprámos. Sabe porque é que não fizemos logo de imediato o tal espaço polivalente? Porque custavam umas dezenas de milhares de euros e nós não tínhamos dinheiro nem financiamento para isso. Aliás, deixe-me dizer que quando cheguei à primeira reunião da CIMA em 2009, a primeira coisa que me disseram foi: Monforte é o único concelho que não tem um único projeto submetido para ser candidatado. Estão lá os técnicos e os funcionários da CIMA que o podem comprovar. Mas ainda falando em relação a esse monobloco de Viamonte para as crianças. Sabe o que é que acontecia quando nós lá chegámos? As crianças iam a pé, à chuva, ao vento, ao frio, ao sol, a almoçar. Foi a solução mais rápida encontrada, aliás, de acordo com o próprio diretor do agrupamento. Nós falámos com o diretor do agrupamento, ele validou aquele contentor, que tinha ar-condicionado, que tinha todas as condições para as crianças lá estarem, e, portanto, foi a solução mais rápida para resolver aquele problema. E foi resolvido. Mas se a CDU não tivesse de acordo, tinham tirado de lá. O que é um facto é que só agora, no final do mandato, é que se lembraram que ainda lá estava o monobloco. Diz respeito à saúde. Olha, esta questão do cartão A-Bem, eu aplaudo, perfeitamente de acordo, muito satisfeito com isso, mas deixe-me que lhe diga uma coisa, não passem a imagem errada. O cartão A-Bem não é da Câmara. O cartão A-Bem é de uma instituição de solidariedade social que está sediada até em Coimbra. Escolheu Monforte, como disse o Gonçalo, e muito bem, como projeto piloto. Como escolheu outros concelhos, como escolheu outras freguesias. Ainda bem que escolheu Monforte. Estamos todos satisfeitos com isso. Agora, não foi uma escolha por ser... Porque isto também é mesmo assim, não é pelos nossos lindos olhos que alguém nos dá alguma coisa. Mas ainda bem que o cartão está instituído. Diz respeito à saúde no concelho. Eu não posso, obviamente, estar a falar das infraestruturas que existem de saúde no concelho. Não o devo fazer, porque isso é uma responsabilidade quer da USNA, quer da ARS Alentejo, mas dizer-lhe uma coisa, é que foi na nossa gestão do Partido Socialista que foi recuperado por completo a extensão de saúde da SEMAR, que, aliás, onde eu trabalhava, que chovia, aliás, já tinha a impressão que chovia lá mais dentro do que na rua, e, portanto, foi durante a nossa gestão que esse centro de saúde foi recuperado. Não propriamente relacionado com a saúde, nem se calhar com os idosos, mas dizer-lhe aqui uma outra coisa. Fomos nós que criamos a Universidade Sénior, qual este Executivo tem dado continuidade, e muito bem, é assim que deve ser, mas dizer-lhe uma coisa, aquela Universidade Sénior tem que ser revitalizada. Há qualquer coisa que tem que mudar, e nós sabemos perfeitamente o que tem que mudar. Aliás, a nossa número 3 à Câmara foi ela própria a dinamizadora inicial da Universidade Sénior e sabe o que é que tem que ser feito. Mas deixe-me falar até das propostas para o futuro, porque é para isso que nós aqui estamos e o tempo eu sei que está a escassear. Precisamos de novas propostas para o futuro. E precisamos, acima de tudo, começar a olhar para as pessoas. A obra física é importante, os centros de saúde, as escolas. Aliás, a CDU era contra a escola, agora já é a favor, mas isso é uma outra conversa. Mas aquilo que precisamos é de começar a olhar para as pessoas. E aquilo que nós garantimos é não fazer aquilo que a CDU fez, isto é, não aumentar o IMI conforme a CDU aumentou. Bem, baixou no último ano, obviamente, o ano das eleições, naturalmente voltaram para os valores mínimos. E queremos fazer uma outra coisa. Queremos começar a dar rendimento, aliás, como o Governo Central está a fazer também no país, voltar a dar mais rendimento às pessoas de Monforte. Aquilo que queremos fazer é começar a devolver o IRS que os municípios, aliás, que o município arcada dos seus municípios, começar com a devolução de 1% desse IRS, dar mais rendimento às famílias, dar mais valor para que as pessoas também possam ter mais dinheiro, mais disponibilidade financeira, para também, olhe, se calhar é uma boa medida para que as pessoas se queiram também fixar no Conselho de Monforte. E, portanto, estas é que são as medidas que eu acho que temos que vir aqui discutir. Estas é que são as medidas que temos que vir aqui falar. Bombeiros de Monforte, nunca ninguém aumentou o subsídio para os bombeiros de Monforte conforme nós aumentámos. Quando lá chegámos, pagava-se 24 mil euros ano para os bombeiros de Monforte, quando lá saímos, pagava-se 60 mil. Mas mais, até a renda do ginásio dos bombeiros, quando lá chegámos, nós, Câmara, pagávamos 400 euros por mês, quando lá saímos, pagávamos 1000 euros por mês. Até pagámos uma dívida que a Câmara tinha para com os bombeiros, 35 mil euros. Isto para além da oferta das ambulâncias, enfim. Agora, aquilo que queremos criar é o estatuto do bombeiro voluntário. Para os atuais bombeiros,
aliás, conforme o próprio executivo da CDU também já falou em reunião de Câmara, mas nós queremos ir um pouco mais longe. É que os ex-bombeiros também têm que ser recordados. Não podem ser esquecidos. Eles também têm que ser apoiados e valorizados por aquilo que fizeram no passado. O atual executivo não entende assim, acha que deve ser apenas só para os atuais bombeiros, e nós aquilo que dizemos é que não, o Gonçalo está a dizer mas a reunião de Câmara foi para aí há um mês e meio atrás. Quando eu fiz esta proposta, disse-me que não, que era só para os atuais bombeiros. Portanto, é isto que nós propomos, é isto que nós queremos fazer. São estas as propostas que têm que ser ditas. E deixe-me dizer uma outra coisa. Voltar a valorizar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa tauromaquia. Portanto, aquele centro interpretativo tauromáquico que está completamente abandonado, valham-nos os funcionários que lá estão, que vão mantendo a dignidade do espaço, não tem tido atividade rigorosamente nenhuma, pois é isso que nós queremos voltar a dar vida e fazer de facto aquilo para o qual ele foi construído. Gonçalo, quer responder a esta Claro questão sim, dos claro bombeiros? que sim. Eu vou explicar ao Miguel. Esta intervenção última foi à Miguel. As pessoas todas do Conselho de Monforte conhecem o Miguel Rasquinho e foi à Miguel. Demagógica, cheia de manipuladora e nada corresponde à realidade. Mas pronto, nós condenamos políticas. Atenção, ninguém se sai daqui desta mesa a brigar-se uns com os outros. É condenar políticas, não condeno pessoas. Sabes porque é que o cartão A bem foi atribuído a Monforte, Miguel? Porque Monforte, a partir do momento em que esteve connosco, começou a ter notoriedade. Quando pegámos na Câmara, estavas em último da notoriedade, no índice da notoriedade, ninguém conhecia Monforte, e quando conheciam era para as piores razões. E dizem até, era do conhecimento geral, que foste o pior Presidente de Câmara do Distrito de Porto Alegre. Pronto. Da CCDR, como é que não havia projeto nenhum? Foi mentira que o Miguel, quando chegou, não tinha projetos, porque a estrada de Vaiamonte para a IP2 era um projeto da CDU e estava financiado e candidatada e aprovada para a CDU. Mas estava lá priorizada na contratualização. Isto é verdade. Pois é. Mas estava também uma outra coisa, que era a remodelação da rede de águas e esgotos de Santo Aleixo. Remodelação da rede de águas e esgotos de Santo Aleixo era para fazer no mandato passado do Miguel Rasquinho. Ele o que é que fez? Só não o fez porque o lar era muito mais interessante em termos políticos, esburacar as ruas era mau para ele, e então preteriu e foi tentar inventar, passar esse financiamento para o lar de Santo Aleixo, e não o conseguiu. Perdeu o saco e perdeu o Atilho e perdeu o Monforte, porque tivemos que devolver esta verba. Esta é a verdade. O município de Monforte devolveu 673 mil euros. Já era para estar a ser utilizado. Já era para estar utilizada. Desculpa lá, ainda te interrompi. Já era para estar a ser obra concluída em Santo Aleixo na remodelação da rede de águas e esgotos, e talvez não tivéssemos tantos problemas. Bombeiros voluntários de Monforte. O Rui Maia da Silva dá 10-0 no apoio aos bombeiros voluntários de Monforte. Sabes porquê? Porque a Câmara deu 500 mil euros para a construção do quartel. Eu não falei da construção do quartel, falei de financiamento direto. Financiamento foi no quartel, então se a Câmara não falei em subsídio. Oh, Miguel. Aliás, o quartel dos bombeiros de Monforte ainda é do tempo de Falé Canoa. Eu não te interrompi, então fala, olha, não estou a queimar o meu tempo. Desculpa lá. Vamos deixar o Gonçalo. Desculpa lá. Sim. Pois, claro. Então se não fala ele e queima no tempo dele. Deixa-me falar a mim. O quartel dos bombeiros custou à Câmara Municipal de Monforte 500 e tal mil euros. Ora, se era dado por esta via para a construção do quartel, é claro que tinha que ser reduzido por âmbito das transferências mensais. Mas este ano aumentámos os bombeiros, aumentámos 10 mil euros. Há 3 anos. Há 3 anos. Aumentámos este mandato, aumentámos em 10 mil euros o financiamento. Mas aumentámos mais. Pavimentámos a envolvente do quartel dos bombeiros, e quando o Miguel disse no programa eleitoral, isto é dentro da graça, o regulamento de benefícios para os bombeiros voluntários de Monforte, é que nós andamos a falar disto desde o ano passado. Já foi à Câmara, vai à Assembleia Municipal. Desculpa lá, na festa de Natal, tu tens andado retirado da vida política de Monforte. Sabe porque é que tenho andado retirado? É que há 2 anos que não sou convidado para qualquer evento da Câmara Municipal. Isto não conta para o meio tempo. Queria um convite, como era para o Presidente da República, mas os vereadores estão convidados para todos os eventos. Nem sabia disso. Estão convidados para todos os eventos. Aliás, recebe no mail e recebe no Facebook. Não, é verdade. Tu próprio já o confirmaste. Como vereador deverá ter essa responsabilidade de participar em todo lado, sempre que o próprio Presidente da Câmara já reconheceu que nem sempre recebo os convites. Isto não pode ser para mim, desculpe lá. Isto não pode ser para mim. Este tempo está-me a ser queimado, estou a ser interrompido. Eu percebo que o Miguel, perante o trabalho e perante as asneiras que fez no passado, esteja incomodado e queira defender a sua dama. Mas as pessoas sabem quem tu és. Tu andaste retirado e estás aqui a fazer um serviço ao Partido Socialista, porque isto de ter o cartão... É que não fui eu que me fui embora quando perdi as eleições. É que não fui eu que fui dizer ao Presidente da Câmara na altura que era eu. Vou-me embora, esta terra para mim acabou. Tirem-lhe o som. Portanto, eu não interrompi. O Gonçalo é que se foi embora em 2009.
Miguel, disse não a mim, interrompi. vou-me embora, esta terra para mim acabou, eu não quero saber disto para nada. Só eu voltou fui-me ao embora- Estado de Monforte Pois, foi. em 2013, Foi. em junho. Aliás, eu não me esqueço, Quando lá foi estavas- em junho de 2013 Desculpa lá, que está aqui começou a mais ir tempo à para ele, missa é? a Monforte. É o tempo para Até ele. isso eu me recordo. É o tempo para ele. É o tempo para Há ele. mais não é? tempo, há É o mais tempo tempo, para há ele. mais tempo. Não há Está a muito queimar mais tempo para ele? Gonçalo, Pronto. pode Posso ser eu? Pronto. Então é assim. Eu não me fui embora. Eu não me fui embora. O Miguel, quando era presidente da Câmara, é que nunca lá estava. Isso é diferente. Porque quando lá esteve, ia-se embora e vinha todos os dias para Évora. E Eu mesmo- é que tive e hoje, casa sempre e em hoje não Monforte, vive. o Gonçalo E hoje nem não. lá É que vive. o Gonçalo Hoje até foi vai lá de viver vez para a em quando fronteira. dormir, que é diferente. Porque vida Pois. social, Não, frequentar não. espaços públicos, etc. Não, Vamos, não. só sobre a CCDR. O presidente da CCDR não conhecia o presidente. Quando lá cheguei na primeira semana, disse-me assim: até que enfim que conheço o presidente da Câmara Municipal de Monforte. E eu perguntei: então, mas eu só estou há uma semana. Pois, mas o seu antecessor esteve lá 4 anos e nunca ouvi. E orgulho-se de mais uma coisa. convidei-o O várias município vezes, de falei e nunca lá Monforte quis é o ir. único que, durante a minha gestão, a quem não demos qualquer gestão. Pronto, e quero esclarecer isto, não vale a pena rebater estas coisas, porque toda a gente sabe. O Sr. Cristóvão Crespo, se quisesse ser útil no desempenho das suas funções, enquanto governador civil, tinha estado ao lado da população de Santa Leixo na discussão da Praça de Touros. E até aí teve contra, porque deu razão ao proprietário e intimou a junta de freguesia a entregar a chave ao proprietário. Pronto, isto são coisas, se é para a demagogia, Não fala vamos para a a verdade, demagogia. não fala a verdade, Não, faz favor. Não falta a verdade. foi o que se constou lá em Santa Leixo, Ah, foi o o que me senhor anda disseram. para constar? Foi o que se Anda para constou, constar? foi o que se constou, claro. Foi Foi claro mais que uma sim. vitória do PS, Claro que sim. concedida Portanto, por o Presidente da Junta do PS. Desculpe lá, nós Praça temos, de a, Touros. nós Gonçalo, temos as tem que coisas. concluir. Portanto, as pessoas sabem, as pessoas conhecem e vão reconhecer no dia 1 de outubro, tenho a certeza absoluta, pelo trabalho desenvolvido, pela proximidade com as pessoas, por aquilo que desenvolvemos e por aquilo que conseguimos resolver, e estamos lá todos os dias, temos vida social, não abandonamos aquele Conselho de Monforte, certeza absoluta que no dia 1 de outubro as pessoas não só nos vão continuar a dar a vitória, como vamos reforçar essa vitória. E agradecer a todos aqueles que nos acompanham no dia a dia, nos porta a porta, nos comícios, que todas essas pessoas são importantes e sinto-me muito confortável ter o apoio incondicional dessas pessoas. Gonçalo Lager, candidata-se pela CDU. Esta foi a sua última declaração, a sua última intervenção, até porque agora cada um dos outros candidatos vai ter tempo. Antes do final. Desculpa. Antes da ronda final, já não vou falar há um quarto de hora. Esta é a ronda final. Cristóvão Crespo, peço que conclua e depois também que gaste o seu minuto para convencer os eleitores a votar na sua candidatura. Umas notas rápidas, portanto, em relação a algumas das questões. Portanto, a questão do tapadão é uma questão que não queria que deixasse passar em claro também. Portanto, o Gonçalo fala que resolveu o problema do tapadão. Isso é daquelas questões que eu digo que fazem parte dos 40 anos. As pessoas pagaram taxas, licenças, e a mim para fazer o ordenamento. As pessoas construíram as casas, tinham direito e pagaram para isso, para ter o problema resolvido. Portanto, não foi feito favor nenhum. Portanto, as pessoas pagaram. Eu costumo pensar em relação ao saldo daquilo que foi os vossos dois últimos mandatos, que é claramente o centro interpretativo da tauromaquia. É o vosso saldo comum destes dois últimos anos, destes últimos dois mandatos, destes últimos 8 anos. Porque um estava a acabar, o outro vai ser inaugurado em 16 de outubro. Portanto, é tudo assim. Naquela lista tão extensa do Gonçalo, até a passagem da volta a Portugal é valorizada. Portanto, e eu não estou a dizer que não é valorizado, mas quando nós temos tantos problemas, quando nós dizemos que não fazemos outras coisas por causa dos recursos financeiros, portanto, vale o que vale, mas é uma questão de elencar isso. Porque eu penso que, de facto, a tauromaquia é fundamental. A terra, a tauromaquia, o cavalo, o touro, a vivência de séculos de história desta, portanto, tem que ser valorizada e esse tem que ser um dos motores. É claro que a questão da Universidade Sénior, o cartão Aben, essas são matérias que qualquer presidente de Câmara, qualquer autarquia tem que ter presente e tem que acarinhar mas isso normalmente também é muito feito também. E aquilo que essencialmente as pessoas gostam é de se sentir acompanhadas. Porque muitas das vezes na Universidade Sénior aquilo que se faz não é tanto os recursos financeiros que se alocam àquilo. Portanto, é a presença da pessoa, é a proximidade. Portanto, e isso de facto é que é determinante. Isso é que o Executivo Municipal e as suas diferentes equipas têm que fazer. Portanto, tem que ser sempre uma governação de proximidade e estar junto das pessoas. Portanto, essa questão de Santa Leixo, eu já tinha ouvido essa questão, mas o Gonçalo mais conseguiu dizer foi que constava. E não digo que consta, digo que inventaram. Portanto, eu recebi a proprietária do terreno como recebia os autarcas que estivessem em causa naquela situação. Recebi exatamente o mesmo.
Nem sequer o Governo Civil à altura tinha competências, conforme se verificou, quem resolveu o problema foi o Tribunal, portanto não podia fazer intimação nenhuma. Portanto, isso consta se não é constar, ó Gonçalo, isso é inventar. E eu gostava até que olhasse nos olhos em relação a isso, não é constar, é inventar. Má fé, isso é má fé, isso é má fé. Portanto, em relação àquilo que o PSD pensa em relação ao dia 1 de outubro, portanto, eu penso que nós não podemos continuar presos ao passado. Portanto, aquilo que nós verificamos, esta discussão toda que nós temos tido aqui, é estarmos presos ao passado. Portanto, aquilo que nós queremos é olhar para o futuro. Portanto, olhar para o futuro e criar emprego e mobilização de investimento no Conselho. Queremos criar um corpo municipal de polícia, porque é importante cada vez mais as autarquias têm competências próprias em várias áreas da fiscalização, portanto, e acomoda com facilidade, e é importante a diferentes níveis em termos daquilo que é as competências de fiscalização, de segurança, de inserção social. Portanto, penso que é determinante. Depois há outra medida que também até os conselhos vizinhos têm feito, que é a questão da devolução de percentagem de IRS aos municípios. Portanto, acho que é uma medida que é importante e é um sinal, particularmente para um determinado extrato, portanto, porque eu acho que todas as pessoas que vivem no Conselho precisam de uma atenção, portanto, independentemente do rendimento, independentemente da atividade, independente de tudo mais. Portanto, conforme já tinha dito, a criação do Parque da Vila, portanto, isto é uma obra de grande fogo. Portanto, o Parque da Vila, portanto, eu penso que a primeira parte, e há pouco falava alguém no telhado, ali em algumas circunstâncias é mesmo cuidar do telhado, por força das circunstâncias. Depois tem que haver a delimitação e a preservação daquele espaço, porque só estar a fazer obras agora naquele espaço sem atender às prioridades não resulta e não vai resolver os problemas. E por outro lado também se nota, sendo de Monforte uma vila pequena, com pouco trânsito, mas também precisa ter uma atenção em relação à circulação e ao ordenamento do trânsito, que também tem que ser determinante para a melhor qualidade da fluidez do tráfego, até porque não tendo muito trânsito, mas estando numa encruzilhada com várias acessibilidades, portanto, em que é determinante. Portanto, era essencialmente estas as mensagens que queria deixar aos monfortenses, aos somarenses, aos santaleixenses e aos vaiamontenses, portanto, é que aquilo que o PSD e particularmente as minhas equipas, tanto nas Assembleias de Freguesia, como na Junta de Freguesia, como na Assembleia Municipal, é estar próximo das pessoas, tanto porque temos pessoas, não abdicámos daqueles que ao longo dos anos integraram as listas do PSD, mas temos pessoas novas, pessoas com visão também arejada das situações, e que eu penso que é determinante exatamente para quebrar com esta rotina e este passado conjunto em que há um passa-culpas de uns para os outros, seja na dívida, seja nos projetos, seja naquilo que for. Portanto, acho que é a altura e é um bom momento para Monforte ter uma nova oportunidade em relação ao futuro. Pedro Ferreira de Carvalho, candidato do CDS, MPT, PPM. Última mensagem para concluir. A última mensagem para concluir, enfim, começo por estranhar não se ter falado aqui da agricultura, que é essencial para o Conselho, e do problema da falta de água que existe, tendo nós terra tão boa e tão fértil. Nós propomos a fazer um estudo exaustivo para chegar a uma solução a muito curto tempo para a falta de água do Conselho. Também a questão da mobilidade. É ridículo que um monfortense queira vir a Porto Alegre, tem um autocarro às 7 da manhã e só pode regressar às 7 da tarde. Nós propomos a ter um autocarro também a nível interno do Conselho que percorra diariamente as 4 freguesias. Os prazeres estão completamente ao abandono. Quem sabe não seria uma solução interessante para a recolocação da comunidade cigana. Portanto, ficam essas mensagens. E concluo dizendo que esta candidatura em si já é prova da nossa coragem política. Aguardamos agora a vossa coragem eleitoral dia 1 de outubro para um Monforte mais forte. Muito obrigado. Candidato do PS, Miguel Rasquinho, para concluir. Ora bem, uma mensagem muito especial para os cidadãos, para os municípios do Conselho de Monforte. De facto, eu tenho que dar aqui valor ao Cristóvão Crespo, porque ele falou de facto no futuro. E é nisso que nós queremos falar. Daí nós falarmos em mais futuro.
nós não queríamos ficar agarrados ao passado, nem queremos falar do passado. Aliás, essa é a mensagem que a CDU apenas e só transmite, falar do passado, do passado, do passado, mas nunca fala do seu próprio passado. Aquilo que nós queremos fazer é falar do futuro. E falar do futuro é voltar a dar mais rendimento aos monfortenses, não aumentar impostos municipais e, acima de tudo, devolvê-los, e seja bem-vindo, Dr. Cristóvão Crespo, a esta discussão, à devolução de 1% do IRS. É uma questão que o PS lançou nesta campanha, começarmos a devolver, pelo menos para já, 1%, e o impacto terá que ser avaliado nos orçamentos municipais, às pessoas. Fazer aquilo que o Governo Nacional está a fazer também um pouco por todo o país. Depois, voltar a fazer de Monforte uma vila, um concelho agradável. Um concelho agradável para quem quiser lá viver. Dar-lhe as condições de vida, como nós tentámos fazer naquele mandato, equilibrar a Câmara, criar condições para que todos os investidores ali se fixassem, e aliás, fixaram-se alguns, mas isso é um papel que eu acho que todos faríamos. Qualquer investidor que chegasse ao concelho, ninguém o deixaria ficar para trás e, acima de tudo, apostar muito, mas cada vez mais também na economia social, porque defende os nossos idosos e porque defende também a criação de empregos. E depois para os nossos jovens, o cartão jovem municipal, uma proposta que eu até levei à própria CIMA, que foi aprovada na CIMA para se implementar um cartão jovem municipal para todo o distrito e que, entretanto, ficou esquecido. É isso que nós queremos fazer, um cartão jovem municipal para lhe dar condições para que os jovens tenham mais benefícios, não só a nível nacional, regional, mas também local. Esta é a nossa proposta. A proposta das pessoas que sabem que sempre lá estiveram no nosso concelho. Porque nós, depois do dia da tomada de posse do atual Executivo, que foi numa sexta-feira, no dia a seguir estávamos no Centro de Saúde de Monforte a trabalhar. Não saímos de lá, ao contrário da mensagem que alguns quiseram fazer passar, e a nossa morada continua a ser exatamente a mesma na Rua do Fundão, em Monforte. E é por isso que estamos lá, é porque gostamos daquela terra, que estamos lá de amor àquela terra, porque sempre participámos na vida ativa das associações, das coletividades daquele concelho, ao contrário de outros que nunca puseram os pés numa instituição desse tipo. Aliás, como todos sabem, sou dirigente de uma filarmónica há 25 anos, fui 7 anos dirigente dos bombeiros, fiz parte de direção do futebol monfortense e, enfim, tenho participado, ali sim, naqueles locais onde se deve mesmo gostar do nosso concelho. E é esse o apelo que eu faço às pessoas. Primeiro, que vão votar. Acho que as taxas de abstenção têm mesmo de ser reduzidas, as pessoas têm que exercer o seu direito e depois que optem por aqueles que, de facto, têm os projetos, têm o futuro para o Concelho de Monforte. E mais futuro é mesmo com o Partido Socialista. Ouvimos os 4 candidatos à Câmara Municipal de Monforte neste ciclo de debates que termina a 28 de setembro. Muito boa tarde. Está despachado? Das ambulâncias, enfim. Agora aquilo que queremos criar é o estatuto do bombeiro voluntário. Para os atuais bombeiros, aliás, conforme o próprio Executivo da CDU também já falou em reunião de Câmara, mas nós queremos ir um pouco mais longe. É que os ex-bombeiros também têm que ser recordados. Não podem ser esquecidos. Eles também têm que ser apoiados e valorizados por aquilo que fizeram no passado. O atual Executivo não entende assim, acha que deve ser apenas só para os atuais bombeiros e nós, aquilo que dizemos é que, não, o Gonçalo está a dizer mas a reunião de Câmara foi para aí há um mês e meio atrás, quando eu fiz esta proposta, disse-me que não, que era só para os atuais bombeiros. Portanto, é isto que nós propomos, é isto que nós queremos fazer, são estas as propostas que têm que ser ditas. E deixe-me dizer uma outra coisa, voltar a valorizar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa tauromaquia. Portanto, aquele CIT, aquele Centro Interpretativo Tauromáquico, que está completamente abandonado, valham-nos os funcionários que lá estão, que vão mantendo a dignidade do espaço, não tem tido atividade rigorosamente nenhuma, pois é isso que nós queremos voltar a dar vida e fazer de facto aquilo para o qual ele foi construído. Gonçalo, quer responder a esta Claro questão sim, dos claro bombeiros? que sim. Eu vou explicar ao Miguel. Esta intervenção última foi à Miguel. As pessoas todas do Concelho de Monforte conhecem o Miguel Rasquinho e foi à Miguel. Demagógica, cheia de manipuladora e nada corresponde à realidade. Mas pronto, nós condenamos políticas. Atenção, ninguém se sai daqui desta mesa a brigar-se uns com os outros. Eu condeno políticas, não condeno pessoas. Sabes porque é que o cartão A bem foi atribuído a Monforte, Miguel?
porque Monforte, a partir do momento em que esteve connosco, começou a ter notoriedade. Quando pegámos na Câmara, estavas em último da notoriedade, no índice da notoriedade, ninguém conhecia Monforte, e quando conheciam era para as piores razões. E dizem até, era do conhecimento geral, que foste o pior presidente de Câmara do Distrito de Porto Alegre. Isto é, pronto. Da CCDR, como é que não havia projeto nenhum? Foi mentira que o Miguel, quando chegou, não tinha projetos, porque a estrada de Vaiamonte para a IP2 era um projeto da CDU e estava financiada e candidatada e aprovada para a CDU. Mas estava lá priorizada na contratualização. Isto é verdade. Pois é. Mas estava também uma outra coisa, que era a remodelação da rede de águas e esgotos de Santo Aleixo. Remodelação da rede de águas e esgotos de Santo Aleixo era para fazer no mandato. Era para fazer no mandato passado do Miguel Rasquinho. Ele o que é que fez? Só não o fez porque o lar era muito mais interessante em termos políticos, esburacar as ruas era mau para ele, e então preteriu e foi tentar inventar, passar esse financiamento para o lar de Santo Aleixo, e não o conseguiu. Perdeu o saco e perdeu o Atilho e perdeu o Monforte, porque tivemos que devolver esta verba. Esta é a verdade. O município de Monforte devolveu 673 mil euros. Já era para estar a ser utilizado. Já era para estar utilizada. Desculpa lá, ainda te interrompi. Já era para estar a ser obra concluída em Santo Aleixo na remodelação da rede de águas e esgotos, e talvez não tivéssemos tantos problemas. Bombeiros voluntários de Monforte. O Rui Maia da Silva dá 10-0 no apoio aos bombeiros voluntários de Monforte. Sabes porquê? Porque a Câmara deu 500 mil euros para a construção do quartel. Eu não falei da construção do quartel, falei de financiamento direto. Financiamento foi no quartel, então se a Câmara não falei em subsídio. Oh, Miguel. Aliás, o quartel dos bombeiros de Monforte ainda é do tempo que falei canoa. Eu não te interrompi. Então fala, olha, não estou a queimar o meu tempo. Estou a queimar o meu tempo, desculpa lá. Vamos deixar o Desculpa lá. Sim. Pois, claro. Então se não fala ele e queima no tempo dele. Deixa-me falar a mim. O quartel dos bombeiros custou à Câmara Municipal de Monforte 500 e tal mil euros. Ora, se era dado por esta via para a construção do quartel, é claro que tinha que ser reduzido por âmbito das transferências mensais. Mas este ano aumentámos os bombeiros, aumentámos 10 mil euros. Há 3 anos. Aumentámos este mandato, aumentámos em 10 mil euros o financiamento. Mas aumentámos mais. Pavimentámos a envolvente do quartel dos bombeiros, e quando o Miguel disse que é no programa eleitoral, isto é de dar a graça, o regulamento de benefícios para os bombeiros voluntários de Monforte, é que nós andamos a falar disto desde o ano passado. Já foi à Câmara, vai à Assembleia Municipal. Desculpa lá, na festa de Natal, tu tens andado retirado da vida política de Monforte. Sabe porquê que tenho andado retirado? É que há 2 anos que não sou convidado para qualquer evento da Câmara Municipal. Isto não conta para o meio tempo. Queria um convite, como era para o Presidente da República, mas os vereadores estão convidados para todos os eventos. Nem sabia disso. Estão convidados para todos os eventos. Aliás, recebe no mail e recebe no Facebook. Não, é verdade. Tu próprio já o confirmaste. Como vereador deverá ter essa responsabilidade de participar em todo lado, sempre que o próprio Presidente da Câmara já reconheceu que nem sempre recebe os convites. Isto não pode ser para mim, desculpe lá. Isto não pode ser para mim. Este tempo está-me a ser queimado, estou a ser interrompido. Eu percebo que o Miguel, perante o trabalho e perante as asneiras que fez no passado, esteja incomodado e queira defender a sua dama. Mas as pessoas sabem quem tu és. Tu andaste retirado e estás aqui a fazer um serviço ao Partido Socialista, porque isto de ter o cartão... É que não fui eu que me fui embora quando perdi as eleições. É que não fui eu que fui dizer ao Presidente da Câmara na altura que era eu. Vou-me embora, esta terra para mim acabou. Tirei-lhe o som. Portanto, eu não interrompi. O Gonçalo é que se foi embora em 2009. Disse-me a mim, vou-me embora, esta terra para mim acabou, eu não quero saber disto para nada. Só voltou ao Estado de Monforte em 2013, em junho. Aliás, eu não me esqueço. Foi em junho de 2013 que começou a ir à missa a Monforte. Até isso eu me recordo. É o tempo para ele. É o tempo para ele. Há mais tempo. É o tempo para ele. Está a queimar tempo para ele. Pronto. Posso ser eu? Pronto. Então é assim, eu não me fui embora. O Miguel, quando era Presidente da Câmara, é que nunca lá estava. Isso é diferente. Porque quando lá esteve, ia-se embora e vinha todos os dias para Évora. E hoje não vive. E hoje nem lá vive. Hoje vai lá de vez em quando dormir, que é diferente. Porque vida social, frequentar espaços públicos, etc. Só sobre a CCDR. O Presidente da CCDR não conhecia o Presidente. Quando lá cheguei na primeira semana, disse-me assim, até que enfim, que conheço o Presidente da Câmara Municipal de Monforte. E eu perguntei, mas eu só estou há uma semana. Pois, mas o seu antecessor teve lá 4 anos e nunca ouvi. E orgulho-se de mais uma coisa. O município de Monforte é o único que, durante a minha gestão, a quem não demos qualquer gestão. Pronto, eu quero esclarecer isto, não vale a pena rebater estas coisas, porque toda a gente sabe. O Sr. Cristóvão Crespo, se quisesse ser útil no desempenho das suas funções, enquanto governador civil, tinha estado ao lado da população de Santo Aleixo na discussão da Praça de Touros. E até aí teve contra, porque deu razão ao proprietário e intimou a junta de freguesia a entregar a chave ao proprietário. Pronto, isto são coisas, se é para a demagogia, vamos para a demagogia. Não, foi o que se constou lá em Santo Aleixo, foi o que me disseram. Foi o que se constou, claro. Foi mais uma vitória do PS, concedida por o Presidente da Junta do PS. Desculpe lá, nós chamamos as coisas. Portanto,
As pessoas sabem, as pessoas conhecem e vão reconhecer no dia 1 de outubro. Tenho a certeza absoluta, pelo trabalho desenvolvido, pela proximidade com as pessoas, por aquilo que desenvolvemos e por aquilo que conseguimos resolver, e estamos lá todos os dias, temos vida social, não abandonamos aquele Conselho de Monforte, certeza absoluta que no dia 1 de outubro as pessoas não só nos vão continuar a dar a vitória, como vamos reforçar essa vitória. E agradecer a todos aqueles que nos acompanham no dia a dia, nos porta a porta, nos comícios, que todas essas pessoas são importantes e sinto-me muito confortável ter o apoio incondicional dessas pessoas. Gonçalo Lagem, candidata-se pela CDU. Esta foi a sua última declaração, a sua última intervenção, até porque agora cada um dos outros candidatos vai ter tempo. Antes do final. Desculpa? Antes da ronda final, já não vou falar há um quarto de hora. Esta é a ronda final. Cristóvão Crespo, peço que conclua e depois também que gaste o seu minuto para convencer os eleitores a votar na sua candidatura. Umas notas rápidas, portanto, em relação a algumas das questões. Portanto, a questão do tapadão é uma questão que não queria que deixasse passar em claro também. Portanto, o Gonçalo fala que resolveu o problema do tapadão. Isso é daquelas questões que eu digo que fazem parte dos 40 anos. As pessoas pagaram taxas, licenças, e IMI para fazer o ordenamento. As pessoas construíram as casas, tinham direito e pagaram para isso, para ter o problema resolvido. Portanto, não foi feito favor nenhum. Portanto, as pessoas pagaram. Eu costumo pensar em relação ao saldo daquilo que foi os vossos dois últimos mandatos, que é claramente o centro interpretativo da tauromaquia. É o vosso saldo comum destes dois últimos anos, destes últimos dois mandatos, destes últimos 8 anos. Porque um estava a acabar, o outro vai ser inaugurado em 16 de outubro. Portanto, é tudo assim. Naquela lista tão extensa do Gonçalo, até a passagem da volta a Portugal é valorizada. Portanto, e eu não estou a dizer que não é valorizado, mas quando nós temos tantos problemas, quando nós dizemos que não fazemos outras coisas por causa dos recursos financeiros, portanto, vale o que vale, mas é uma questão de eu elencar isso. Porque eu penso que, de facto, a tauromaquia é fundamental. A terra, a tauromaquia, o cavalo, o touro, a vivência de séculos de história desta, portanto, tem que ser valorizada e esse tem que ser um dos motores. É claro que a questão da Universidade Sénior, o cartão ABEN, essas são matérias que qualquer Presidente de Câmara, qualquer autarquia tem que ter presente e tem que acarinhar mas isso normalmente também é muito feito também. E aquilo que essencialmente as pessoas gostam é de se sentir acompanhadas. Porque muitas das vezes na Universidade Sénior aquilo que se faz não é tanto os recursos financeiros que se alocam àquilo. Portanto, é a presença da pessoa, é a proximidade. Portanto, e isso de facto é que é determinante. Isso é que o Executivo Municipal e as suas diferentes equipas têm que fazer. Portanto, tem que ser sempre uma governação de proximidade e estar junto das pessoas. Portanto, essa questão de Santo Aleixo, eu já tinha ouvido essa questão, mas o Gonçalo mais conseguiu dizer foi que constava. Eu não digo que consta, digo que inventaram. Portanto, eu recebi a proprietária do terreno como recebia os autarcas que estivessem em causa naquela situação. Recebi exatamente o mesmo. Nem sequer o Governo Civil à altura tinha competências, conforme se verificou, quem resolveu o problema foi o Tribunal, portanto não podia fazer intimação nenhuma. Portanto, isso consta se não é constar, ó Gonçalo. Isso é inventar. Eu gostava até que olhasse nos olhos em relação a isso. Não é constar, é inventar. Má fé. Isso é má fé. Isso é má fé. Portanto, em relação àquilo que o PSD pensa em relação ao dia 1 de outubro, portanto, eu penso que nós não podemos continuar presos ao passado. Portanto, aquilo que nós verificamos, esta discussão toda que nós temos tido aqui, é estarmos presos ao passado. Portanto, aquilo que nós queremos é olhar para o futuro. Portanto, olhar para o futuro e criar emprego e mobilização de investimento no Conselho. Queremos criar um corpo municipal de polícia, porque é importante cada vez mais as autarquias têm competências próprias em várias áreas da fiscalização, portanto, e acomoda com facilidade e é importante a diferentes níveis em termos daquilo que é as competências de fiscalização, de segurança, de inserção social. Portanto, penso que é determinante. Depois há outra medida que também até
os conselhos vizinhos têm feito, que é a questão da devolução de percentagem de IRS aos municípios. Portanto, acho que é uma medida que é importante e é um sinal, particularmente para um determinado extrato, portanto, porque eu acho que todas as pessoas que vivem no Conselho precisam de uma atenção, portanto, independentemente do rendimento, independentemente da atividade, independente de tudo o mais. Portanto, conforme já tinha dito, a criação do Parque da Vila, portanto, isto é uma obra de grande fogo. Portanto, o Parque da Vila, portanto, eu penso que a primeira parte, e há pouco falava alguém no telhado, ali em algumas circunstâncias é mesmo cuidar do telhado, por força das circunstâncias. Depois tem que haver a delimitação e a preservação daquele espaço, porque só estar a fazer obras agora naquele espaço sem atender às prioridades não resulta nem vai resolver os problemas. E por outro lado também se nota, sendo de Monforte uma vila pequena, com pouco trânsito, mas também precisa ter uma atenção em relação à circulação e ao ordenamento do trânsito, que também tem que ser determinante para a melhor qualidade da fluidez do tráfego, até porque não tendo muito trânsito, mas estando numa encruzilhada com várias acessibilidades, portanto, em que é determinante. Portanto, era essencialmente estas as mensagens que queria deixar aos monfortenses, aos somarenses, os santaleixenses e aos vaiamontenses, portanto, é que aquilo que o PSD e particularmente as minhas equipas, tanto nas Assembleias de Freguesia, como na Junta de Freguesia, como na Assembleia Municipal, é estar próximo das pessoas, portanto, porque temos pessoas, não abdicámos daqueles que ao longo dos anos integraram as listas do PSD, mas temos pessoas novas, pessoas com visão também arejada das situações e que eu penso que é determinante exatamente para quebrar com esta rotina e este passado conjunto em que há um passa-culpas de uns para os outros, seja na dívida, seja nos projetos, seja naquilo que for. Portanto, acho que é a altura e é um bom momento para Monforte ter uma nova oportunidade em relação ao futuro. Pedro Ferreira de Carvalho, candidato do CDS, MPT, PPM. Última mensagem para concluir? A última mensagem para concluir, enfim, começo por estranhar não se ter falado aqui da agricultura, que é essencial para o Concelho, e do problema da falta de água que existe, tendo nós terra tão boa e tão fértil. Nós propomos a fazer um estudo exaustivo para chegar a uma solução a muito curto tempo para a falta de água do Concelho. Também a questão da mobilidade. É ridículo que um monfortense queira vir a Porto Alegre, tem um autocarro às 7 da manhã e só pode regressar às 7 da tarde. Nós propomos a ter um autocarro também a nível interno do Concelho que percorra diariamente as 4 freguesias. Os prazeres estão completamente ao abandono. Quem sabe não seria uma solução interessante para a recolocação da comunidade cigana. Portanto, ficam essas mensagens. E concluo dizendo que esta candidatura em si já é prova da nossa coragem política. Aguardamos agora a vossa coragem eleitoral dia 1 de outubro para um Monforte mais forte. Muito obrigado. Candidato do PS, Miguel Rasquinho, para concluir. Ora bem, uma mensagem muito especial para os cidadãos, para os municípios do Concelho de Monforte. De facto, eu tenho que dar aqui valor ao Cristóvão Crespo, porque ele falou de facto no futuro. E é nisso que nós queremos falar. Daí nós falarmos em mais futuro. Nós não queríamos ficar agarrados ao passado, nem queremos falar do passado. Aliás, essa é a mensagem que a CDU apenas e só transmite, falar do passado, do passado, do passado. Mas nunca fala do seu próprio passado. Aquilo que nós queremos fazer é falar do futuro. E falar do futuro é voltar a dar mais rendimento aos convertenses. Não aumentar impostos municipais e, acima de tudo, devolvê-los, e seja bem-vindo, Dr. Cristóvão Crespo, a esta discussão, à devolução de 1% do IRS. É uma questão que o PS lançou nesta campanha, começarmos a devolver, pelo menos para já, 1%, e o impacto terá que ser avaliado nos orçamentos municipais, às pessoas. Fazer aquilo que o Governo Nacional está a fazer também um pouco por todo o país. Depois, voltar a fazer de Monforte uma vila, um concelho agradável. Um concelho agradável para quem quiser lá viver. Dar-lhe as condições de vida, como nós tentámos fazer naquele mandato, equilibrar a Câmara, criar condições para que todos os investidores ali se fixassem, e aliás, fixaram-se alguns, mas isso é um papel que eu acho que todos faríamos. Qualquer investidor que chegasse ao Concelho, ninguém o deixaria ficar para trás, e acima de tudo, apostar muito, mas cada vez mais também na economia social, porque defende os nossos idosos e porque defende também a criação de empregos. E depois para os nossos jovens, o cartão jovem municipal, uma proposta que eu até levei à própria CIMA, que foi aprovada na CIMA para se implementar um cartão jovem municipal para todo o distrito e que, entretanto, ficou esquecido. É isso que nós queremos fazer, um cartão jovem municipal para lhe dar condições para que os jovens tenham mais benefícios, não só a nível nacional, regional, mas também local. Esta é a nossa proposta. A proposta das pessoas que sabem que sempre lá estiveram no nosso concelho.
Porque nós, depois do dia da tomada de posse do atual Executivo, que foi numa sexta-feira, no dia a seguir estávamos no Centro de Saúde de Monforte a trabalhar. Não saímos de lá, ao contrário da mensagem que alguns quiseram fazer passar, e a nossa morada continua a ser exatamente a mesma na Rua do Fundão, em Monforte. E é por isso que estamos lá, é porque gostamos daquela terra, que estamos lá de amor àquela terra, porque sempre participámos na vida ativa das associações, das coletividades daquele concelho, ao contrário de outros que nunca puseram os pés numa instituição desse tipo. Aliás, como todos sabem, sou dirigente de uma filarmónica há 25 anos, fui 7 anos dirigente dos bombeiros, fiz parte de direção do futebol monfortense e, enfim, tenho participado, ali sim, naqueles locais onde se deve mesmo gostar do nosso concelho. E é esse o apelo que eu faço às pessoas. Primeiro, que vão votar. Acho que as taxas de abstenção têm mesmo de ser reduzidas, as pessoas têm que exercer o seu direito e depois que optem por aqueles que, de facto, têm os projetos, têm o futuro para o Concelho de Monforte. E mais futuro é mesmo com o Partido Socialista. Ouvimos os 4 candidatos à Câmara Municipal de Monforte neste ciclo de debates que termina a 28 de setembro. Muito boa tarde. Está despachado? Os prazeres estão completamente ao abandono. Quem sabe não seria uma solução interessante para a recolocação da comunidade cigana. Portanto, ficam essas mensagens. E concluo dizendo que esta candidatura em si já é prova da nossa coragem política. Aguardamos agora a vossa coragem eleitoral dia 1 de outubro por um Monforte mais forte. Muito obrigado. Candidato do PS, Miguel Rasquinho, para concluir. Ora bem, uma mensagem muito especial para os cidadãos, para os municípios do Concelho de Monforte. De facto, eu tenho que dar aqui valor ao Cristóvão Crespo, porque ele falou de facto no futuro. E é nisso que nós queremos falar. Daí nós falarmos em mais futuro. Nós não queríamos ficar agarrados ao passado, nem queremos falar do passado. Aliás, essa é a mensagem que a CDU apenas e só transmite, falar do passado, do passado, do passado. Mas nunca fala do seu próprio passado. Aquilo que nós queremos fazer é falar do futuro. E falar do futuro é voltar a dar mais rendimento aos monfortenses. Não aumentar impostos municipais e, acima de tudo, devolvê-los, e seja bem-vindo, Dr. Cristóvão Crespo, a esta discussão, à devolução de 1% do IRS. É uma questão que o PS lançou nesta campanha, começarmos a devolver, pelo menos para já, 1%, e o impacto terá que ser avaliado nos orçamentos municipais, às pessoas. Fazer aquilo que o Governo Nacional está a fazer também um pouco por todo o país. Depois, voltar a fazer de Monforte uma vila, um concelho agradável. Um concelho agradável para quem quiser lá viver. Dar-lhe as condições de vida, como nós tentámos fazer naquele mandato, equilibrar a Câmara, criar condições para que todos os investidores ali se fixassem, e aliás, fixaram-se alguns, mas isso é um papel que eu acho que todos faríamos. Qualquer investidor que chegasse ao concelho, ninguém o deixaria ficar para trás e, acima de tudo, apostar muito, mas cada vez mais também na economia social, porque defende os nossos idosos e porque defende também a criação de empregos. E depois para os nossos jovens, o cartão jovem municipal, uma proposta que eu até levei à própria CIMA, que foi aprovada na CIMA para se implementar um cartão jovem municipal para todo o distrito e que, entretanto, ficou esquecido. É isso que nós queremos fazer, um cartão jovem municipal para lhe dar condições para que os jovens tenham mais benefícios, não só a nível nacional, regional, mas também local. Esta é a nossa proposta. A proposta das pessoas que sabem que sempre lá estiveram no nosso concelho. Porque nós, depois do dia da tomada de posse do atual Executivo, que foi numa sexta-feira, no dia a seguir estávamos no Centro de Saúde de Monforte a trabalhar. Não saímos de lá, ao contrário da mensagem que alguns quiseram fazer passar, e a nossa morada continua a ser exatamente a mesma na Rua do Fundão, em Monforte. E é por isso que estamos lá, é porque gostamos daquela terra, que estamos lá de amor àquela terra, porque sempre participámos na vida ativa das associações, das coletividades daquele concelho, ao contrário de outros que nunca puseram os pés numa instituição desse tipo. Aliás, como todos sabem, sou dirigente de uma filarmónica há 25 anos, fui 7 anos dirigente dos bombeiros, fiz parte de direção do futebol monfortense e, enfim, tenho participado ali sim naqueles locais onde se deve mesmo gostar do nosso concelho. E é esse o apelo que eu faço às pessoas. Primeiro, que vão votar. Acho que as taxas de abstenção têm mesmo de ser reduzidas, as pessoas têm que exercer o seu direito e depois que optem por aqueles que, de facto, têm os projetos, têm o futuro para o Concelho de Monforte. E mais futuro é mesmo com o Partido Socialista. Ouvimos os 4 candidatos à Câmara Municipal de Monforte neste ciclo de debates que termina a 28 de setembro. Muito boa tarde. Está despachado?
nunca puseram os pés numa instituição desse tipo. Aliás, como todos sabem, sou dirigente de uma filarmónica há 25 anos, fui 7 anos dirigente dos bombeiros, fiz parte de direção do futebol monfortense e, enfim, tenho participado, ali sim, naqueles locais onde se deve mesmo gostar do nosso concelho. E é esse o apelo que eu faço às pessoas. Primeiro, que vão votar. Acho que as taxas de abstenção têm mesmo de ser reduzidas, as pessoas têm que exercer o seu direito e depois que optem por aqueles que de facto têm os projetos, têm o futuro para o Concelho de Monforte. E mais futuro é mesmo com o Partido Socialista. Ouvimos os 4 candidatos à Câmara Municipal de Monforte neste ciclo de debates que termina a 28 de setembro. Muito boa tarde. Está despachado? Municipal de Monforte neste ciclo de debates que termina a 28 de setembro. Muito boa tarde. Está despachado?